Oi, gente, hoje é dia 8 de agosto e eu estou iniciando o vlog de leitura, número não sei quanto, porque eu já perdi as contas, de Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, segundo livro de Corte de Espinhos e Rosas. Eu iniciei a leitura desse livro dia 6, no mesmo dia que eu terminei a leitura de Nevernight, do Jay Kristoff, só que eu só li 5% dele no dia 6, foi até o capítulo 3, se eu não me engano. E ontem eu já avancei bem mais na leitura, ontem eu li até 29% do livro, eu tô lendo pelo Kindle, e fui até o capítulo 16. Hoje eu planejo ler bastante também, porque a discussão desse livro lá no grupinho do Telegram vai ser dia 11, e como eu já avancei assim bastante na leitura, eu decidi iniciar logo esse vlog aqui. Não sei se vai ser uma boa ideia gravar outro vlog pra essa série, eu não fiz isso até então, eu só gravei vlog de um livro por série até agora, não teve nenhuma série que eu gravei tipo 2 vlogs de leitura, mas eu achei que seria interessante gravar as minhas opiniões sobre essa série em específico, porque todo mundo diz que o primeiro livro é o pior e que o segundo é o melhor, e como eu já tô lendo o segundo, eu queria registrar aqui a minha experiência. Realmente, esse livro já começou melhor do que o primeiro. Só que o início de primeiro livro de série nunca é muito empolgante, porque primeiro os autores têm que introduzir o mundo, explicar a situação, criar ali o desenvolvimento do plot e tal, então sempre é mais lentinho mesmo. Enfim, eu já tava com a expectativa de que o início realmente não fosse ser tão bom. Só que os primeiros 50% de Corte de Espinhos e Rosas parecem pra mim inferiores ao que vai ser os 50% desse aqui. Não sei se isso vai acontecer mesmo, é uma previsão, uma impressão que eu tenho, que eu acho que vai acabar se concretizando, mas eu quero saber sobre os 50% finais, porque os 50% finais de Corte de Espinhos e Rosas eu gostei muito. Falei sobre isso com vocês no vlog de leitura dele. E eu não sei se os 50% finais desse daqui vão superar os de Corte de Espinhos e Rosas. Segundo o que todo mundo diz, vai e muito. Mas eu não consigo imaginar como. Eu tô meio sem norte, assim, sobre pra onde essa história tá indo. Mas eu tô bem curiosa com o desfecho. Eu tô interessada pela leitura, tô com muita vontade de ler esse livro. Inclusive, agora eu vou continuar a leitura dele, só quis vir mesmo fazer essa atualização antes. E assim, gente, 29% do livro, 16 capítulos lidos, e Mariana Moura já está pagando a sua língua e está totalmente rendida pelo Riz, esse maldito. Porque assim, gente, eu tenho um fraco por cabelo preto. Aí me bota um maluco bad boy com cabelo preto, eu fico assim, tome meu coração e sapateie em cima dele. Então assim, tá complicado o negócio. Quando ele apareceu no primeiro livro, a primeira vez, assim, eu fiquei com a impressão de que eu ia gostar dele. Só que depois ele fez muitas merdas seguidas e eu peguei ranço. Mas o meu ranço, infelizmente, tá indo por água abaixo, porque ele tá parecendo um personagem bastante diferente do primeiro livro. Enquanto no primeiro livro ele tinha uma atitude muito mais escrota, aqui ele já tá mostrando outra coisa. Então, como teve toda aquela situação dele com a Amaranta no primeiro livro, etc. Enfim, todas aquelas justificativas, eu meio que tô aos poucos reconsiderando a minha opinião sobre ele. Na verdade, não é aos poucos, porque a essa altura do campeonato eu já estou apaixonada. Ai, meu Deus, eu sofro, entendeu? Bem que o pessoal lá no grupinho do Telegram me avisou que não ia demorar muito tempo, entendeu? Pro meu ódio ir ladeira abaixo e eu começar a ficar cadelinha. Pois é, estou cadelinha e estou pegando o ranço do Tamlin. Mas isso daí eu já imaginava, porque a Sarah J. Maas gosta de fazer essas coisas, sabe? Quem já leu Tronos de Vidro sabe, mas ela gosta de te fazer chipar a personagem com o cara, depois ela muda de ideia, não quero mais que a personagem fique com esse aqui, não. E ela tenta fazer com que você odeie aquele personagem pra justificar a troca de parceiro da protagonista. Então, ela vai se apaixonar por outra pessoa, mas ela vai estar muito ferida e acabada, e essa pessoa vai ajudar ela, e ela vai ser a vítima, e não sei o que. E tipo assim, é uma coisa que não funcionou pra mim em Trono de Vidro, da forma como aconteceu. Isso, na verdade, foi um ponto super negativo pra mim na história, que me fez ficar muito travada, assim, muito incomodada mesmo com o Trono de Vidro nesse aspecto, assim. O romance principal de Trono de Vidro, que eu gostava tanto no início, acabou se tornando um caos ali no meio dos livros pra mim, e terminou de uma forma que eu apenas aceitei, sabe? Mas não passou disso, infelizmente. Só que com
esse livro aqui, eu acho que essa tática da Sarah J. Maas, essa artimanha que ela gosta de usar, vai funcionar melhor. Isso porque o Tamlin, no primeiro livro, apesar de eu ter gostado dele, não foi o suficiente pra eu ficar, meu Deus, completamente apaixonada pelo personagem e, enfim, rendida por ele. Não foi, e talvez isso seja porque eu já esperava que isso fosse acontecer. Então, eu já fui lendo Corte de Espinhos e Rosas com 3 pés atrás em relação ao romance. E eu acho que isso fez com que eu não me apegasse tanto ao casal quanto já aconteceu comigo em outras situações. Então, por ter me mantido um pouco mais afastada, eu preservei a minha própria integridade, entendeu? Eu me salvei. Porque a única coisa que eu pensei enquanto eu lia o primeiro livro era que no momento que a mina desse o pé na bunda do Tamlin, eu ia ficar triste, me sentindo mal por ele, coitado. Mas eu acho que isso não vai acontecer, na verdade. Eu acho que nem isso vai acontecer, porque a Sarah J. Maas está construindo uma nova personalidade pro Tamlin, totalmente diferente do primeiro livro. Pelo menos da primeira metade do primeiro livro, assim. Que ali na segunda metade ele já tava dando uns vacilos. Isso eu digo em relação aos desafios da Amarantha, a tudo que a Feyre precisou enfrentar por causa dele, enquanto ele não movia um dedo sequer pra ajudar ela. Mas nesse segundo livro tá tudo 1000 vezes pior. Então a gente já começa o livro com a Feyre totalmente quebrada, assim, por tudo que ela teve que passar, por ela ter se transformado em férica, pelos momentos terríveis e o inferno que ela passou enquanto ela tava sendo mantida prisioneira da Amarantha. E obviamente também em grande parte pela culpa que ela sentia por ter matado aqueles 2 féricos inocentes que ela precisou assassinar para cumprir o terceiro desafio e libertar o Tamlin e os súditos dele. Então ela tá muito deprimida, assim, sem força pra nada, sem ânimo, tá muito acabada mesmo. E nisso ela não consegue mais ver a cor vermelha, porque lembra sangue pra ela, não consegue mais pintar, ela não consegue fazer coisas que antes ela gostava muito de fazer. E ela todas as noites tem pesadelos, acorda vomitando, ela perdeu muito peso, emagreceu muito e já fazem 3 meses desde o momento que ela conseguiu, né, matar a Amarantha e libertar a galera. Então ela voltou pra casa com o Tamlin, eles estão noivos, porque ele pediu ela em casamento e ela aceitou. Então eles vão se casar em breve. E o Rhys não deu mais as caras, ele não apareceu nesses 3 meses pra cobrar a semana lá que ela fez o acordo com ele, né, de passar uma semana por mês com ele. Mas ele não apareceu pra cobrar e eles estão vivendo a vida deles normalmente. O problema é que, além da Feyre estar se sentindo horrível, muito culpada, um monstro, um demônio, também tem o fato de que ela tá se sentindo muito sozinha e também muito presa, porque o Tamlin, ele é meio super protetor, assim, digamos, entre aspas, e ele fica mantendo ela sob vigia de guardas e seguranças o tempo todo, 24 horas por dia. Ela não tem permissão pra sair com ele, com o Lucien, pros lugares que eles vão pra resolver as coisas do reino, das obrigações dele mesmo como um grão-senhor. A Feyre tá sendo mantida como se fosse um objeto que tem que ficar parado e quieto pra não quebrar, pra não estragar. E ela não gosta disso, ela tá se sentindo sufocada, ela quer ter liberdade, ela quer ser útil, ela quer fazer alguma coisa e o Tamlin não deixa. Então ela tá numa situação assim muito difícil. Só que aí chega o dia, né, do casamento dela com o Tamlin. Inclusive chega o momento da cerimônia e ela tá prestes a se casar com ele, ela tá andando até o altar e ela começa a passar muito mal, ela fica desesperada e ela tá prestes a recusar o pedido de casamento porque ela não se considera digna de casar com o Tamlin depois de tudo que ela fez, das mortes que ela causou e tal. Então ela tá prestes a recusar, mas exatamente nesse momento o Rhys aparece e ele veio pra cobrar a semana que ela prometeu passar com ele todos os meses. Então ele meio que sequestra ela e leva ela junto com ele pra corte noturna, interrompendo o casamento ali no meio. E enfim, ela briga com ele, eles se reencontram, ela pergunta por que ele apareceu justo naquele momento e ele fala pra ela que ao longo desses 3 meses ele deixou ela descansar, espairecer, relaxar e tal. Só que enquanto isso ele também sentia através da ligação, né, do laço que eles têm, o que ela tava passando. Então ele sentia quando ela acordava de madrugada pra vomitar, com pesadelo.
Nesse momento do casamento, quando ela tava muito desesperada, passando mal e pensando que não queria se casar, ele também sentiu e por isso ele apareceu pra poder resgatar ela. Então ele fala que ela vai passar a semana ali com ele, que ela pode ficar à vontade, fazer o que quiser e tal, etc. E também faz a proposta de ensinar ela a ler e também a se proteger contra qualquer invasão mental. Então ela conseguiria levantar barreiras que impediriam que pensamentos e coisas que se passassem na mente dela atravessassem pelo laço e chegassem até ele, porque esse laço que eles têm é de uma tatuagem que ela tem no braço, na mão, que ela ganhou quando ela fez esse acordo aí com ele. Então ela passa essa semana aí na casa dele, ela fica treinando ler, fica treinando levantar as tais barreiras, e quando ela tá prestes a voltar, ela escuta uma conversa do Rhys e da Mor, que é uma prima dele, sobre um rei lá, que eu não sei muito bem quem é, chamado Hibern, eu acho, que ele quer atravessar a barreira que separa as terras féricas das humanas e invadir as terras humanas, tomar pra ele, etc. Então ele quer causar o caos, basicamente. Então ela escuta sobre isso, o Rhys fala um pouco sobre isso também com ela, e ele fala sobre os poderes dela, porque como ela foi feita, né, transformada em férica pelos 7 grãos féricos, existe uma grande possibilidade de uma parte do poder de cada um deles ter sido passada para ela. E se isso realmente tiver acontecido, ela vai ser extremamente poderosa, porque ela vai ter um pouquinho de cada um dos poderes deles, e isso é muita coisa. Então ela poderia se tornar uma arma na mão de qualquer pessoa, caso ela tivesse os poderes dela treinados, e poderia se defender também, enfim. Poderia realmente proteger tanto a família dela, né, da invasão do tal rei lá chamado Hibern, quanto todos os humanos. E o Rhys fala pra ela que ela devia treinar e tal, e ela fica com aquilo na cabeça. Então quando ela retorna pra casa dela, né, ao fim da semana, retorna pra corte primaveril, ela reencontra o Tamlin. A primeira coisa que ele faz, e aí já começa a ser totalmente bizarro, é pedir pra ela todas as informações que ela lembrar na cabeça dela sobre a corte noturna, que é um lugar extremamente desconhecido pra todo mundo, porque é um lugar bem fechado e super protegido. Então eles têm pouquíssimas informações sobre a estrutura do lugar, arquitetura, como é tudo lá, que pessoas moram lá e etc. Então ele quer usar a Feyre como uma espiã mesmo e pegar essas informações dela. Então, como ela tá num momento muito frágil e dá pra perceber que ela concorda facilmente com qualquer coisa que ele diga, ela conta tudo pra ele, e também ela pede pra ser treinada, pra aprender a se defender. Ela fala sobre esses poderes que talvez ela tivesse e tal, só que o Tamlin se recusa. Ele fala que ela não vai precisar se proteger, que ele vai proteger ela, que ela não precisa ser treinada, que se ela fosse treinada, alertaria as outras cortes, né, os outros grão-féricos, sobre a possibilidade de ela ter esses poderes, e logo ela se tornaria um alvo, porque, enfim, ela seria realmente uma arma. Mas eles acabam entrando numa discussão muito pesada, o Tamlin fica agressivo e ele destrói as coisas ao redor dele, só que ela consegue levantar, no instinto mesmo, um escudo de vento ao redor dela, e ela se protege. Só que ela fica com muito medo do Tamlin, óbvio, e ele se arrepende, pede desculpas e tal, e promete a ela que vai tentar mudar, que as coisas vão melhorar e tal. Então eles adiam o casamento deles, e o Tamlin diminui a quantidade de guardas que ficam seguindo ela, deixa ela dar uns passeios, enfim, tenta dar aquela enganada sobre ela ser livre. E tudo fica bem, teoricamente, até o momento que o mês passa e o Rhys volta de novo pra buscar ela pra próxima semana, que eles têm que ficar juntos. O Tamlin tenta impedir que ele leve ela, mas no fim ele não consegue, então o Rhys leva ela embora. Eles passam mais uma semana juntos, sem muito contato, sem conversar muito, mas quando eles estão juntos, o Rhys fala, né, que ela devia treinar os poderes dela, ele ajuda ela também na questão da leitura e de levantar as barreiras mentais e tal. Então, quando ela volta novamente pra corte primaveril, o Tamlin tá, tipo, surtado, entendeu? Então, todos os guardas que perseguiam ela pra lá e pra cá voltam, ela fica 1 milhão de vezes mais presa do que ela já tava antes, e chega um momento em que ele vai sair pra uma visita a uma cidade, se eu não me engano, uma coisa assim, com o Lucien, e ela pede pra ir junto. E ele fala que não vai deixar, e ela fala que quer ir, que ela vai de qualquer jeito, que ela pode decidir isso. E ele simplesmente tranca ela dentro de casa com os poderes dele. Então, ele faz uma barreira ao redor da casa inteira, deixando ela presa
presa ali dentro e ela fica muito desesperada, fica tipo claustrofóbica e começa a passar mal e o poder dela começa a vazar, enfim. Ela entra em surto mesmo e a pessoa que vai lá salvar ela é o Rhys, junto com a Mor, a prima dele. Então eles resgatam ela e levam ela pra outro lugar, cumprindo lá os requisitos da lei, porque senão eles estariam invadindo, né, a corte primaveril e poderia abrir espaço pro Tanlin revidar e criar uma guerra. Então eles fazem lá de uma certa forma que cumpre o protocolo e não sei o que. Mas eles conseguem resgatar a Feyre e quando ela acorda, né, porque ela tinha meio que desmaiado, o Rhys fala pra ela que ela vai poder ficar ali o tempo que ela quiser, que ela não precisa voltar se ela não quiser, que ali ela tá livre pra fazer o que ela quiser, pra ir onde ela quiser, pra vestir o que ela quiser, pra fazer o que ela quiser. Enfim, liberdade no seu mais puro sentido. Então, a Feyre, ela tá muito chateada com o Tanlin. Ela fala que não quer voltar e com razão, né? Na verdade, ela já deveria ter ido embora, ter terminado tudo isso há muito tempo, mas não tem nem como julgar, porque esse negócio de relacionamento é uma coisa muito complicada, muito difícil. Pessoas que já viveram algum tipo de relacionamento abusivo devem ter mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas é um troço muito complexo e que muitas vezes a pessoa nem percebe que tá vivendo até ser despertada com um tapão na cara. Então, enfim, eu acho que essa é quase uma palavra boa pra descrever o que a Feyre tava vivendo. Acho que era um relacionamento abusivo. E agora que ela tá ali, né, na corte do Rhys, ele sugere pra ela que eles se tornem aliados e lutem juntos contra o rei Hibern lá. Então ele fala que vai levar ela pra conhecer o círculo íntimo dele, que ele chama, que são os amigos mais próximos dele, que aí depois disso ela pode decidir se ela quer ou não se juntar a ele, que de qualquer forma, independente da decisão dela, ela pode ficar ali o tempo que ela quiser, que eles vão arranjar alguma coisa pra ela fazer, pra ela se distrair e tal. E a Feyre aceita conhecer o círculo íntimo dele. E o último capítulo que eu li foi justamente esse momento, né, que eles se conhecem. Então ela conhece o Cassian, o Azriel, não sei falar o nome dessa desgraça, Azriel, não sei. Conhece também uma moça chamada Anne, não sei falar esse nome, e a própria Mor, né, que ela já tinha conhecido, que é a prima do Rhys. Aparentemente ela gosta deles porque ela acaba decidindo que vai ajudar o Rhys, que vai fazer parte daquilo tudo. E nesse momento também a gente conhece um pouco mais sobre o próprio Rhys e sobre o passado de todos eles que estão ali reunidos, porque eles contam pra ela, né, como eles se conheceram, quem eles são, o que eles fazem e tal. Então eu achei, assim, um momento bem legal e bem fácil de entender um pouco mais sobre esses novos personagens que estão entrando agora na história. Enfim, eu tô bem empolgada pra saber o que vai acontecer, porque eu acho que vem partes de ação por aí. Estou curiosa. E também quero ver aí qual vai ser o resultado dessa treta toda, desse bafafá entre o Tanlin, o Rhys e a Feyre. Porque o Tanlin vai voltar pra casa, né? Porque ele saiu de casa, deixou ela presa e vai voltar pra casa, perceber que ela não tá lá. E eu quero muito saber o que ele vai fazer. Porque eu já tô pegando o ranço muito forte dele. Assim, o ranço está instaurado, entendeu? E eu tô com medo, porque eu falei com a Rafa no WhatsApp, eu mandei mensagem pra ela, né? Falando que estou rendida pelo Rhys e com o ranço do Tanlin. E ela me falou que é só o início e que vem muito mais coisa por aí. Então, assim, estou temerosa, porque se com isso eu já estou com ranço, imagina se coisas piores acontecerem. Com certeza não estou preparada. Ainda estamos no dia 8 de agosto, mas eu acabei avançando bastante na leitura do livro e eu acho que se eu deixasse pra atualizar depois ia acabar que eu ia finalizar o livro e o vlog só teria 2 atualizações. Então eu decidi vir logo aqui comentar sobre os últimos acontecimentos da minha leitura. Eu tô em 49%, ou seja, praticamente na metade do livro. Li até o capítulo 31. Eu ainda pretendo ler mais hoje. Vou ver aí se eu consigo chegar em uns 60%. Quem sabe, seria muito bom. Mas já aconteceram algumas coisas interessantes. Nada muito político, assim, mirabolante, porque o foco dessa série mesmo parece ser mais o romance. Mas aconteceram algumas coisas legais que eu vou aqui comentar com vocês. Bom, mas pra contextualizar sobre a história, depois que a Feyre conheceu, né, os amigos do Rhys, ou seja, o Cassian, o Azriel, a Anne e a Mor, meu Deus, são
nomes muito difíceis, eles já partiram imediatamente em uma missão que era basicamente pra descobrir os planos do rei de Hibern, que, enfim, eles ainda estão tentando descobrir ali o que ele quer fazer. Então, o Rhys e a Feyre foram até uma prisão conversar com um cara que é não sei o que dos ossos, eu não lembro o nome dele, mas ele é tipo um monstrengo lá que consegue assumir a forma que ele quiser de qualquer pessoa. E ele é muito antigo, muito velho, uma criatura que existe há muito tempo. Então, ele tinha informações que seriam úteis pra eles, só que o motivo de a Feyre precisar ir é porque ele troca essas informações por outras informações. Então, como ele não conhecia ela ainda, tinha muita coisa que ele poderia arrancar dela. Então, ela conta pra ele como foi a experiência dela, né, de morte, porque ela morreu como humana e depois eles reviveram ela como férica. E em troca ele vai soltando, né, coisas que ele sabe. E ele contou então que é possível reviver uma pessoa morta, né, a partir de alguma coisa que tenha prendido a alma dela, como um pedaço de osso ou alguma coisa do tipo. Mas ele fala que só dá pra fazer isso através de um troço lá chamado caldeirão, que eu acho que é um caldeirão mesmo, não sei, mas é um troço lá mágico que existe há muito tempo e que parece que ele foi dividido em partes, sabe? As pernas dele, as 3 pernas dele foram arrancadas e divididas e espalhadas por 3 lugares diferentes, e esses lugares já tinham sido invadidos e saqueados, inclusive. Então, eles descobrem que é isso o que o rei de Hibern tá tentando fazer. Ele quer pegar o caldeirão pra poder reviver o Jurian, que, enfim, no primeiro livro conta um pouco sobre a história dele, que ele teve um lance aí com a irmã da Amaranta, mas parece que ele matou a irmã da Amaranta, que era férica, e aí a Amaranta matou ele, que era um humano, em troca, uma coisa assim, não sei muito bem. E parece que o rei, né, o rei de Hibern quer reviver o Jurian, mas o principal objetivo dele é usar o caldeirão pra poder destruir a barreira que separa o mundo férico do mundo humano. E o troço lá, que eu esqueci o nome dele, não sei o que, dos ossos, ele fala ainda que a Feyre possivelmente tem o poder para controlar o caldeirão, controlar uns livros lá, enfim, é uma treta assim meio confusa, não entendi muito bem, mas eu sei que eles têm que ir atrás de um livro, porque esse livro pode impedir o caldeirão, eu acho que é isso, só que esse livro tá separado em 2 partes diferentes, uma tá no mundo humano, a outra tá no mundo férico, eles precisam ir atrás desses livros, então eles precisam entrar em contato com as rainhas humanas pra pedir a colaboração delas, pra salvar o próprio povo delas também. Só que a Feyre acaba precisando, né, falar sobre um assunto muito delicado pra ela, que é o que ela sofreu quando ela tava sob a montanha. Então ela fica bem mal com isso, o Rhys, ele parece preocupado assim com ela, mas no fim dá tudo certo. Então ele decide depois testar os poderes dela antes de eles irem atrás desse livro, de conseguir o que eles precisam pra poder impedir o rei de Hibern. Então ele resolve fazer um teste com ela e leva ela até uma tal de Tesselan pra pegar um objeto que ele tinha deixado com ela. Então ela precisava sentir o poder dele nesse objeto e descobrir qual era o objeto sem ele falar, porque aparentemente com a habilidade dela, como ela pegou um pouquinho dos poderes de cada grão-senhor, ela conseguiria sentir a magia dele no objeto e rastrear dessa forma. Então a Feyre faz isso, ela invade, né, a casa da Tesselan, que é cega, mas que tem todos os outros sentidos muito apurados e é extremamente mortífera. Então ela invade, ela consegue achar lá o anel, né, que era o objeto que era do Rhys e tava em posse da Tesselan, e ela consegue resgatar o anel e sair viva, ainda que com um pouquinho ali de dificuldade, porque ela não saiu, tipo, tão fácil assim, teve uma tretinha ali antes de tudo acontecer, mas dá tudo certo e eles percebem que o poder dela realmente funciona, que ela consegue rastrear esses objetos. Depois disso, então, eles partem para o mundo humano, eles vão atrás das irmãs da Feyre, né, da Nesta e da Elain, e eles chegam lá na casa dela, a Feyre conta pra elas que morreu e reviveu como férica, aí mostra as orelhas, mostra a nova aparência que ela tá, e aí ela pede pra elas ajudarem, explica a situação, explica que elas estão correndo perigo, e ela também apresenta, né, os 3 féricos, o Rhys, o Cassian e o Azriel, pras duas. Inclusive, posso estar ficando louca, mas rolou um climinha ali entre o tal do Azriel e da Elain, e rolou uma treta entre a Nesta e o Cassian, e eu sei que
que o quarto livro, né, de Corte de Espinhos e Rosas, que é Corte de Chamas Prateadas, é sobre a Nesta. Então, se o Cassian aparecer como o par romântico dela, eu não vou ficar nada surpresa. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho certeza disso. É só uma especulação, porque também tá parecendo que tá rolando um triângulo amoroso entre o Cassian, o Azriel e a Mor, que é a prima do Rhys. E assim, parece que o Azriel e o Cassian gostam da Mor, mas a Mor não gosta de ninguém. Ou ela gosta do Azriel, mas não quer machucar ele. Não sei muito bem, eu não tô entendendo. Mas tem um clima estranho rolando entre eles. A própria Feyre também chega a comentar sobre isso. E, enfim, não entendi, mas é sobre isso. Eu acho que em algum momento tudo vai ficar claro. Porque a Sarah J. Maas, pelo menos pelo que eu vi em Trono de Vidro, ela adora criar um casal secundário e dá até certo destaque pra eles. Então, eu espero que, se tivermos mesmo casais secundários nessa série, eles sejam muito bem desenvolvidos e que eu goste deles tanto quanto eu gostei dos casais secundários de Trono de Vidro. Inclusive, também espero que a Sarah J. Maas dê um par romântico pro Lucien, porque ele merece muito ser feliz. E apesar de ser um personagem que não tá aparecendo nesse livro, né, em Corte de Espinhos e Rosas, ele teve um destaque muito maior nesse livro aqui. Ele só apareceu logo no iniciozinho, mas desde que a Feyre foi embora da Corte Primaveril, ele não tem aparecido, assim como o próprio Tamlin também. Mas ele é um personagem que eu gosto muito, gostei muito dele no primeiro livro e continuo gostando, então eu queria que ele voltasse aos holofotes e, sei lá, tivesse um final feliz, ficasse tudo bem, porque, enfim, é um bebê que precisa ser protegido. Mas, voltando pra história, quando eles estão lá, né, na corte humana, na casa da Feyre, aparece quem? Aparece o ator, que é um personagem que também apareceu no primeiro livro. Ele era meio que o comparsa ali da Amaranta, o principal subordinado dela, digamos assim, fora o próprio Rhys, só que ele era o subordinado de verdade dela. Ele também é maligno, ele também é do mal, e ele aparece ali pra tentar capturar a Feyre no momento que ela tá sozinha, só que o Rhys aparece bem na hora e salva ela, e ele já tava meio que prevendo, assim, que o ator ia tentar atacar ela. Ele meio que deixou ela sozinha pra servir de isca pro ator atacar e eles poderem capturar ele pra interrogar e descobrir mais informações. A Feyre fica puta, né, quando ela descobre isso, que o Rhys já sabia que o ator tava perseguindo ela, que ele usou ela como isca e não falou nada pra ela, enfim, não explicou nada. Então eles têm ali uma discussãozinha, uma tretinha, mas depois tudo já se acerta de novo. E com esse ataque do ator, a gente descobre que o rei de Burnie já sabe da existência, né, da Feyre. Ele já tá atrás dela, já quer capturar ela pra usá-la como arma, possivelmente. Ou talvez por temer o poder dela, não sabemos ainda muito bem. Mas ele já tá de olho ali no que tá acontecendo, está atentíssimo. E a Feyre já tá sendo visada aí como um alvo. Então eles contam, né, com a ajuda da Elain e da Nesta pra enviar uma carta pras rainhas humanas pra informar a situação, saber se eles podem se encontrar e tal. Mas enquanto eles não recebem resposta, eles voltam pro mundo férico, ficam lá em Velares e tal, e tem início o treino da Feyre. Então ela começa a treinar com o Cassian pra aprender a luta corpo a corpo, aprender a se defender e tal. E também fica treinando com o Rhys pra dominar os poderes que ela acabou absorvendo, né, que ela acabou recebendo dos Grãos Senhores no momento que ela foi transformada em férica. E aí acontece uma cena que eu achei, sei lá, muito, muito triste. Eu fiquei, tipo, ai, quase que o meu olho encheu de lágrimas, que é uma cena em que ela tá treinando com o Cassian, né? E basicamente ela enviou um tempo antes, né, uma carta pra corte primaveril, que é a corte do Tamlin, falando que ela não foi sequestrada, que ela saiu de lá por vontade própria, que ela agradece tudo que ele fez por ela, mas ela não vai mais voltar. Então ela manda essa carta meio que se despedindo dele, porque ela saiu de lá, tipo, do nada, né? Não teve despedida, não teve aviso, não teve nada. Ela simplesmente começou a passar muito mal, o Rhys foi lá, resgatou ela e depois disso ela nunca mais voltou. Então ela envia essa carta e o Cassian pergunta pra ela um tempo depois, né, quando eles estão treinando, se ela tá bem e tal, menciona a carta e ela fala que tá bem. E aí ela fica socando, né, as luvas lá dele, só que ela meio que não consegue controlar muito bem os poderes dela, então a mão dela começa a pegar fogo e ela queima as luvas e o Cassian segura, assim, o punho dela e aí ela meio que se toca
toca, né, do que tá acontecendo. E aí ela fica muito mal, porque ela se sente culpada pelos 2 féricos que ela teve que matar, né, na última prova da Amaranta pra poder salvar o Tamlin. Então ela fala que matou eles e tal, e que deveria ter sido ela. E ela começa a chorar. E aí o Rhys aparece, ele meio que envolve os dois nas asas negras de corvo dele. Eu não sei muito bem o que é aquilo, se é asa de morcego, se é asa de corvo, se é asa de anjo. Enfim, as asas dele. E ele fala pra ela que ela sempre vai sentir aquilo, mas que ela tem 2 opções. Ela pode desistir e se deixar, né, destruir por isso, ou ela pode tentar viver e tal. Ele fala que a família dele também foi morta e que a vingança não melhorou nada, o que ele sentia. E aí ela fala que sente muito pela família dele, ele fala que sente muito por não ter conseguido proteger ela do que ela passou em Sob a Montanha e tal. E ele fala que tem 2 tipos de pesadelo. No primeiro, ele continua, né, a ser a vadia da Amaranta, ou então o Cassian e o Azriel estão nessa posição. E o segundo é que ele vê ela sendo morta de novo. Enfim, já tá começando a dar uns indicativos ali de que... Enfim, eu achei fofinho, sinceramente, assim. Pode ser uma coisa meio mórbida, mas eu achei uma cena fofa e, enfim, deixou meus olhozinhos brilhando. Quase que eu choro. Eu não chorei com nenhuma cena desse livro, pelo menos não até agora, mas foi uma das que mais me deu vontade de chorar, porque eu achei muito triste, tipo, o que os dois sofreram e passaram. E, enfim, eles estão muito fofos juntos. Eles ficam flertando, assim, de vez em quando e tal, falando sobre lambidas. Mas não rolou nada até agora. E eu até gosto disso, porque eu não sei se eu já mencionei pra vocês antes. Com certeza sim, já devo ter mencionado em algum vídeo aqui do canal. Mas eu gosto quando o desenvolvimento de casais é lento, progressivo, assim, com muita calma, muita paciência, sem pressa. Eu não gosto quando o casal, tipo, se conheceu, já tá se pegando, se declarando, ai, 1000 amores e não sei o quê. Então, assim, não gosto. Ainda mais que, considerando o caso da Feyre, né? Porque ela tava muito apaixonada pelo Tany, ela amava ele. E é recente isso, sabe? O relacionamento deles nem acabou, assim, definitivamente, sabe? Nem teve um término oficial, sabe? Ela só foi embora. Então, se a Sarah J. Maas já colocasse um romance, assim, do nada no meio, ficaria muito doido. Então, eu tô gostando da construção que ela tá fazendo até agora. O livro é bem focado em romance, então, enfim, eu tentei contar aqui pra vocês as partes mais relacionadas ao desenvolvimento geral do livro, ao plot do que tá rolando e tal. Mas o livro é bem focado em romance, então tem várias cenas deles juntos. Tem uma cena em que eles vão pra cidade, né? Eles passeiam por Velares à noite e ele mostra um restaurante pra ela. Depois eles passeiam por um lugar lá que ele fala que gosta muito. E eles conversam e tal. Então, assim, tô gostando da construção, estou gostando do que estou vendo. Estou shippando o casal que eu achava que eu não ia shippar. Então, eu tô bem feliz com isso. E eu tô gostando do Rhys, coisa também que eu achava que não ia acontecer. Eu devia ter esperado que acontecesse, porque ele é exatamente o tipo de personagem que eu gosto. Mas eu não achava que a justificativa que a Sarah J. Maas apresentaria pro comportamento dele no primeiro livro iria me convencer. Só que ela foi muito baixa, entendeu? Ela pegou muito pesado com os meus sentimentos e acabou me convencendo. E não sei se eu sou um coração de manteiga, mas já perdoei o Rhys, entendeu? E já estou aqui prontíssima para entrar no fã-clube, para começar a procurar fanart. Só não vou procurar fanart porque eu tenho medo de pegar spoiler, porque eu ainda tô lendo o 2º livro, tem o 3º ainda, aí vai que eu pego algum spoiler pesado, né? Então eu vou procurar fanart só mesmo quando eu terminar a leitura dos 3 livros. Mas eu tô gostando bastante e eu tô bem ansiosa pra dar continuidade. Tô lendo esse livro super rápido, já passei da página 300. E eu tô achando que com certeza ele vai ter uma nota melhor do que Corte de Espinhos e Rosas, que foi 4 estrelas. Eu acho que pelo menos umas 4,5 estrelas. Corte de Névoa e Fúria já tá garantido. E vamos ver aí se nos próximos 50% do livro não acaba acontecendo alguma coisa ainda melhor e ele consegue aí conquistar as 5 estrelas. Quem sabe até um favorito, né? Não vamos duvidar, porque tudo pode acontecer. Gente, tô em 70%. No meio de um capítulo, eu não sei qual capítulo, porque eu não lembro mais. Acho que é o 43, 44, 45, por aí. E tá numa parte muito fofa, eu não tô aguentando. Meu Deus do céu, socorro! Tá, vou contar pra vocês o que rolou primeiro, depois eu falo, né, sobre o capítulo. Vou falar rápido sobre o que rolou desde a última atualização com vocês, porque eu quero voltar à leitura, tá muito fofo. Acho que eu parei ontem na parte antes
antes de eles irem até a corte estival, eu acho que é esse o nome, mas o Rhys estava mandando, né, cartas pro pessoal dessa corte pra pedir uma visita diplomática, e eles finalmente atenderam e eles foram autorizados a ir até lá. Então o Rhys, a Feyre e a Amren, não sei falar o nome dela, sempre fico confusa, eles foram até lá com essa missão, né, de roubar a metade do livro que eles precisam pra poder derrotar o poder do Caldeirão. Então eles foram até lá e a Feyre ficou meio que flertando com o grão-senhor da corte estival, que é o Tarquin, não sei o nome dele, acho que é Tarquin. Mas enfim, ela ficou flertando com ele, só que ela ficou com ciúmes quando o Rhys também aparentemente estava flertando com a Cresseida, que é uma princesa da corte estival, uma coisa assim. Então a Feyre ficou tipo pistola quando ela viu eles dois juntos, ela até saiu ali da festinha que eles estavam e tal, mas ela acabou gostando, né, do Tarquin, do grão-senhor da corte estival, porque ele era muito gentil, ele tinha um pensamento de levar paz para os povos e justiça para os féricos inferiores, que eram tratados de uma forma muito maldosa mesmo, assim, pelos outros féricos, né, eles eram meio que menosprezados. Então ela gostou bastante dele e percebeu que ele queria de verdade a amizade do Rhys, ele se sentia em dívida com ele, inclusive, porque o Rhys meio que salvou a pele dele quando eles estavam sob a montanha e a Amaranta ainda estava viva. Então ele queria de verdade, assim, ficar amigo do Rhys, mas como eles precisavam do livro e não achavam que o cara, mesmo querendo ficar amigo do Rhys e mesmo tendo boas intenções, iria dar o livro de boa vontade, eles enganaram todo mundo pra poder roubar o livro. Eles conseguiram pegar esse livro de um esconderijo lá super secreto e super protegido. Só que, obviamente, eles descobriram, né, que o livro tinha sido roubado. Então, agora eles receberam uma declaração oficial, assim, de que eles são inimigos da corte estival. E o Rhys, inclusive, ficou se sentindo muito mal por causa disso, quando ele recebeu, né, os rubis lá que declaravam essa inimizade entre eles, digamos assim. E não muito tempo depois já aconteceu outra treta, que dessa vez eles receberam a resposta das rainhas humanas, que eles estavam mandando cartas há muito tempo, porque eles também querem se encontrar com elas. Afinal, elas estão guardando a outra metade do livro, que eles também precisam. Então, dessa vez, eles decidem ser sinceros, falarem a verdade e tentarem conseguir a metade do livro na paz e no amor, entendeu? Então, eles vão lá numa reunião na casa da família da Feyre, e as rainhas lá são 6, mas só vão 5 pra reunião. Elas aparecem, eles conversam e tal. Eles explicam que a guerra tá chegando e que eles precisam do livro pra poder evitar a guerra, mas as rainhas não confiam nos féricos, não confiam neles. Elas ouviram falar, assim, muito mal do Rhys, a reputação, né, horrível que ele tem por ser o grão férico da corte noturna, que é conhecida apenas pela parte da corte dos pesadelos e não pela corte dos sonhos, né, que é Velaris. Então, o Rhys tem uma péssima reputação mesmo entre os humanos e elas não querem confiar nele. Então, elas pedem uma prova de que ele tem boas intenções, de que aquela reputação não diz respeito a ele, para que elas possam pensar em entregar o livro. Então, o Rhys promete conseguir essa prova e eles voltam para casa, né? Eles voltam pro mundo dos féricos e eles precisam ir atrás dessa prova, e o plano do Rhys é roubar uma espécie de artefato lá, um objeto, eu não sei muito bem o que é, da corte dos pesadelos, que é dele mesmo, só que esse objeto tá em posse do pai da Mor, que é prima dele. E o pai da Mor, ele tá meio que liderando a corte dos pesadelos, principalmente durante esses 50 anos que o Rhys estava ao lado da Amaranta, né, e não podia ficar na própria corte. Então eles precisam pegar esse objeto sem que as outras pessoas percebam, pra que não levante suspeitas e ninguém faça perguntas, porque eles não querem que ninguém saiba que eles estão atrás do livro pra poder impedir o rei de Iberne e deter o Caldeirão. Então eles armam um plano pra pegar esse artefato sem que ninguém perceba na corte dos pesadelos, e o Rhys fala que se a Feyre não quiser, ela não precisa ir, que ele prefere que ela não vá, porque ele vai ter que interpretar o papel de grão férico maldoso e tal, e fazer jus à reputação que ele tem. Mas ela fala que quer ir com ele, que quer ajudar
ajudar, que conhece como ele é de verdade, que isso não vai mudar nada. Então, eles armam um plano e eu achei... E foi um plano, assim, bem doido. Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus. O plano deles era basicamente ficar fazendo safadeza, se esfregando ali na frente de todo mundo da corte dos pesadelos pra deixar a galera chocada. E enquanto isso, eles estavam distraídos ali com a pegação do Rhys e da Feyre, o Azriel ia lá e roubava o artefato que eles queriam da própria corte deles. Então, assim, eles se pegaram muito fortemente. Não teve beijo nem nada, tá? Foi só esfregação mesmo. Esfregaram ali todas as partes dos corpos, se ensaboaram bem muito. Sarah J. Maas vai estar mostrando aqui veio, porque ela adora botar umas cenas hot, assim, no meio do livro de fantasia. Mas tudo bem, entendeu? Eu entendo a sua essência, Sarah J. Maas, não vou te criticar, entendeu? O que você botar pra mim, minha filha, eu aceito. Pois já estou rendida, já sou cadelinha. Então, o que Sarah J. Maas botar pra mim, eu tô aqui, ó, aplaudindo e agradecendo aos céus. Mas a Feyre ficou um pouco constrangida, né, com a situação. E quando ela pensou que ela mal tinha terminado o relacionamento dela com o Tamlin e já tava ali deixando o outro cara pegar nela inteira e tal, ela se sentiu mal. E pra piorar, quando ela tava, assim, saindo, né, o pai da Mor chamou ela de vadia, falou que ela ia ter o que ela merece e tal. Assim, bem pé no saco, né? Já vemos aqui um personagem que ninguém deve gostar, porque o homem chato. Mas o Rhys, obviamente, ficou muito puto quando ele ouviu isso, então ele começou a quebrar os ossos do cara, enquanto ele não pedia desculpas para a Feyre. E aí eles terminaram lá o plano deles, completaram a missão e iam voltar para Velaris. Mas antes de eles chegarem até lá, o Rhys deu uma escapadinha com a Feyre para um lugar isolado para eles poderem conversar. E ele pede desculpas para ela pela situação toda e tal, porque, enfim, foi uma situação assim um pouco difícil, constrangedora. Eu, pelo menos, fiquei muito constrangida e nem era comigo. E ela fala que ele não tem que se desculpar e tal, começa aquele rolê. E eles começam a conversar até o momento que chega ali uma treta, que eu não entendi foi nada, entendeu? Do nada chegou uma treta. E essa treta começa porque a Feyre fala que o Rhys não precisa proteger ela, que o Tamlin tava tentando proteger ela quando trancou ela lá na corte primaveril e tal. E o Rhys fala que a Feyre não deve comparar ele com o Tamlin, que ela tem que parar de fazer isso e tal. E eles começam uma treta. E aí a Feyre fala que o Rhys esconde a verdadeira personalidade dele, o verdadeiro eu dele, até mesmo dos amigos dele e tal. Enfim, acaba chateando o cara, né, magoando os sentimentos dele. Então eles vão embora e ele dá um gelo nela durante alguns dias. Ela se arrepende do que ela disse, fica se sentindo culpada e tal. Mas eles só voltam a se encontrar nesse momento, nesse capítulo que eu estou lendo agora, que é num evento chamado Queda das Estrelas, que é um evento especial da Corte Noturna, que fica caindo um monte de luzinha do céu como se fossem estrelas, mas são espectros. E aí o Rhys aparece, né, nesse dia, porque ele não tava em casa, então a Feyre não tava encontrando ele, né? Ele não tava dando um gelo nela, não só apenas no sentido de não falar com ela, mas também que os dois não estavam se vendo. Então, ele aparece na festa, eles dois começam a conversar, eles vão pra um lugar particular e começam a ver a queda das estrelas juntos, e ele conta pra ela que durante as últimas 5 décadas, toda noite que tinha queda das estrelas, né, a Amaranta fazia com que ele servisse, no sentido sexual, a ela. E assim, gente, eu fico muito puta com essas coisas. Eu tive que parar o livro, respirar fundo, entendeu? Porque, nossa, eu passo muito mal com essas coisas. E, meu Deus, eu tô com muita, muita pena dele. Meu Deus, eu não imaginava, entendeu? Eu não esperava por isso. No primeiro livro, quando eu tava lá criticando ele, eu não esperava por isso. Eu não esperava. Gente, sério, me deu um ódio muito profundo, uma raiva, uma tristeza, uma vontade de chorar. Acabou com a minha raça. E agora eles já estão, assim, num climinha meio de romance. E talvez eles se peguem em breve. Eu acho que vai acontecer, não sei. Talvez um beijinho, quem sabe. A Feyre já tá aqui pensando que tem muita coisa pra dizer, mas que talvez não seja necessário dizer as palavras que ela quer soltar e não sei o quê. Enfim, aquele negócio pré-beijo, sabe? Que a gente tá sentindo o cheirinho ali
Cheirinho de beijo. Pois é o que eu tô sentindo. Então eu vou continuar a leitura do capítulo. Acho que eu consegui resumir pra vocês o que aconteceu aí no último período que eu passei sem atualizar, que foi de ontem pra hoje, basicamente. Mas aconteceu bastante coisa e eu tô gostando bastante da leitura. Também revelaram, né, um pouquinho mais do passado da Mor, que ela já tinha contado um pouco, né, pra Fairy, o que tinha acontecido, que ela tinha nascido muito poderosa, mas que a corte dela, em geral, assim, o mundo dos féricos, mas em específico ali onde ela estava inserida, era uma sociedade muito cruel com as fêmeas, né, com as mulheres, e que ela não podia escolher com quem ela ia se casar, com quem ela ia passar a vida dela, não tinha meio que liberdade alguma. Então, depois que ela teve a primeira menstruação e tal, ela foi prometida pro irmão mais velho do Lucien, que era o herdeiro da corte estival, e ela não queria se casar com ele porque ele é uma pessoa horrível, mas ela era uma férica com poderes muito fortes, ela era muito poderosa, então ela estava sendo cobiçada por todas as cortes, basicamente, e o pai dela escolheu a corte estival por uma questão política, por uma questão de benefícios e tal, só que ela não queria se casar com ele, então ela pediu a ajuda do Rhys, e ele resgatou ela e levou ela pra perto dele, né, pra Velaris, e lá ela conheceu o Azriel e o Cassian, e ela decidiu, por escolha própria, perder a virgindade dela com o Cassian, porque ela queria ter escolha sobre isso. Então, quando ela retornou pra corte, o irmão mais velho do Lucien, que eu não lembro o nome dele agora, ele não quis se casar com ela, porque, segundo ele, ela já tava manchada, já tava maculada, e não sei o que, aquela coisa escrota que a gente já pode esperar de personagens escrotos. Então, a família dela pregou um aviso no corpo dela, tipo, pregou mesmo com um prego, e deixou ela nas portas do irmão do Lucien, na corte estival, e eles torturaram ela, machucaram ela e tal, até que ela foi resgatada ou foi devolvida, não sei. Mas enfim, o passado dela também é muito triste, muito revoltante, é uma coisa assim que também me deixa muito, muito puta, mas feliz porque ela deu a volta por cima, ela fez as próprias escolhas e agora ela não deve mais nada a ninguém e pode pisar na cara desse bando de arrombado que já tentou dar um macho alfa pra cima dela. Então isso também deu um pouquinho mais, assim, de clareza pro triângulo amoroso Azriel, Mor e Cassian, porque ela se pegou com o Cassian, mas desde então nada mais rolou entre eles, porque ela mesma quis evitar. Ela contou pra Fairy que quando ela se envolveu com o Cassian, o Rhys ficou, tipo, muito bravo, porque ele sabia que isso faria azedar pro lado dela, que ela seria a maior prejudicada. Então ele brigou com o Cassian e ela queria evitar, ela não queria que eles brigassem. Ela também aparentemente não sente nada, assim, por ele, além de amizade. Então nunca mais aconteceu nada entre eles e, pelo que eu entendi, o Azriel nunca teve nenhum envolvimento com a Mor, mas aparentemente ele gosta dela. Talvez tenha ficado aí um climão, né, depois que ela pegou o Cassian. Mas enfim, o importante é que eles são amigos e que agora tá tudo certo, tá tudo ótimo, entendeu? Não sei se devo shippar a Mor com algum dos dois, não sei se esse triângulo amoroso vai se tornar algum casal no final, algum casal canon. Vou deixar as coisas rolarem, vou seguir o fluxo e no final, se eu ver, esse casal aqui vai se formar, aí eu começo a shippar eles. Porque também não quero sofrer, não quero passar raiva, não quero me estressar, entendeu? Tô aqui de boas para me divertir e apenas isso. Luzes Heradas.
Terminei o capítulo. Era alarme falso, gente, não teve beijo, tá? Sarah J. Maas está aqui embromando nós leitores que estamos sedentos por uma bitoquinha. Mas vida que segue. Provavelmente vai ter mais pra frente, então não tem problema. Não é como se eu estivesse com pressa, não é mesmo? Então eu aproveitei que eu terminei o capítulo. Inclusive eu tava no capítulo 44, se eu não me engano. Acho que eu tô indo pro 45 agora. E eu aproveitei que eu terminei o capítulo pra tomar um banho, trocar de roupa. E agora eu vou fazer, gente, pela primeira vez, o meu cappuccino na cafeteira nova que eu ganhei dos meus avós. Tô muito ansiosa, entendeu? Eu gravei o unboxing da cafeteira lá no vlog do mês 31, se eu não me engano. E agora eu acho que eu vou mostrar tomando cappuccino pela primeira vez aqui nesse vlog. Não sei porquê, mas me deu vontade, entendeu? Então eu vou fazer isso. Vamos lá, vocês vão ficar bem aqui, quietinhos. Meu Deus, não caia. Enquanto eu tento preparar o negócio, que eu nunca preparei, não sei fazer. Nossa, a luz tá horrível. Será que ligando essas aqui ajuda? Melhorou? Parece que não. Ai, meu Deus, então vocês vão sair daí, vocês vão pra onde, meus amigos? Não sei onde é que eu vou deixar vocês, entendeu? É a vida. Eu vou ter que deixar vocês aqui embaixo. Meu Deus, que ângulo horrível. Tá, vamos tentar outra coisa. Onde é que eu deixo meu vlog, meu Deus? Botar vocês dentro da geladeira. Tá, ficar aqui mesmo, não tem outro lugar não, criaturas. Deixa eu tirar esse liquidificador daqui, que não é o objetivo no momento. É ela, a cafeteira. Sou nervosa, entendeu? Eu li, inclusive vocês estão em cima do manual, mas eu li esse treco aqui com as instruções. Mas eu vou ler de novo, porque eu já esqueci. Aqui é o reservatório de água, que loucura. É água gelada que coloca ou é água quente? Não sei. Tá, vamos lá. Vamos tentar, meus parceiros. Aqui está dizendo primeiro para ligar na tomada. Vou ligar, eu espero que nada dê errado. Estamos vivos, estamos bem, que por enquanto tá dando tudo certo. Agora eu vou pegar água e vou colocar no reservatório. Uma coisa que eu não entendi é se precisa encher o reservatório totalmente ou se é só um pouco. Deixa eu ver aqui. Tá dizendo só coloque água no reservatório de água. É sobre isso. Princesa de poucas palavras, não é mesmo? Vamos ver aqui se dá certo. Eu tô com medo de despejar essa xícara de água porque eu não tenho algo menor. E aí eu tô com medo de cair fora. Meu Deus! Tá, despejei metade do copo fora. Entendeu? Mas sobrevivemos, tá tudo certo. Vou pegar um pano pra limpar isso aqui. Não tem pano na casa, gente, não tem pano. Vou pegar o quê? Um papel higiênico? Não, vou pegar esse paninho aqui. Tem esse troço aqui de limpar as coisas, vou limpar com ele mesmo. Então é isso, é sobre isso, no improviso. Derramei metade da água fora, tudo bom? Com certeza não era pra eu colocar com uma caneca, né? Mas eu não tenho outra coisa pra botar aqui. Eu vou botar água com o quê? Com o liquidificador? Meu Deus, caos. Acho que eu vou botar com o liquidificador, gente. Será que dá certo usar o liquidificador pra botar água na cafeteira? Vamos tentar. Não faço a mínima ideia de quanta água eu devo colocar aqui. Oh, com o liquidificador é bem melhor do que botar na caneca. Meu Deus, tá dando muito certo. Eu acho que a quantidade de água que tem já tá bom, entendeu? Tá dizendo aqui pra eu botar até o máximo. Mas eu não queria botar até o máximo, sendo bem sincera. Porque eu tenho pouca água. A água tá acabando. A água de bebê, sabe? E não vou pedir água hoje porque já tá tudo fechado. Então, sobre isso, né? Já tava ligada, meu Deus, que pesadelo. Vou ligar de novo como se nada tivesse acontecido. A máquina já veio ligada, meu pai. Desculpa, perdão, já fiz tudo errado. Mal comecei, os primeiros passos já tô fazendo tudo errado. Meu Deus, tem que botar um recipiente aqui. Coube certinho a caneca, meu pai. Deu certo, é sobre isso. Aí, quais são os próximos passos? A alavanca esteja abaixada. Não sei o que que isso significa. O que que é a alavanca abaixada? Feche a tecla azul. Deus, o que é isso? Essa água pra jogar fora? Meu Deus, desperdício de água. E essa aguinha aqui? Vou jogar fora, né? Tá podre. Nossa, parece que eu peguei água do bueiro. Misericórdia, vou lavar minha caneca. Ok, pegamos outra. Agora vai dar certo.
Tem que fazer o quê? Tá, coloque a xícara embaixo do distribuidor de bebidas. Tudo bom aqui. Depois, verifique a cor do botão para o preparo de sua bebida indicado na cápsula. Então, qual cápsula eu vou experimentar? Não sei. Gente, eu fui ao mercado hoje, eu comprei várias cápsulas. Eu comprei essa daqui, que é de chocolate. Provavelmente um leite com Nescau, que não deve ter leite, não sei. Comprei essa daqui, que é um tal de cappuccino de avelã. Enfim, parecia bom, então eu comprei. E comprei esse kit aqui, que era leve 3, pague 2. E vem 2 pacotinhos com cápsulas clássicas, né, de cappuccino clássico. E um de cappuccino sabor doce de leite. Eu quero experimentar o clássico primeiro, porque, enfim, eu acho que é o que eu vou gostar mais, não sei. Tô com medo de experimentar os outros, sou cagona, admito pra vocês, mas vou experimentar. Eita porra. O primeiro que eu vou experimentar, então, vai ser o clássico. Outro dia eu experimento os outros. Meu Deus, que emocionante. Ixi, caiu. Como é que abre isso, meu pai? Olha elas, que fofinhas. Tarará. Tá, agora o próximo passo da lista, segundo o que está escrito aqui, é levantar a alavanca na parte superior da sua modo. Levantei. Coloque a cápsula no compartimento superior. Retorne a alavanca para a posição original. Pressione o botão correspondente à bebida escolhida. Olha qual é o botão. É o azul. É o azul, é o azul. E depois, pronto. Agora é só saborear a sua bebida favorita. Então vamos lá. Meu Deus, ainda tá pingando água. Vai misturar o meu cappuccino. Ai, quente, meu Deus. Gente, olha isso. Salpicando! Meu Deus, e agora? Eu tô apavorada, porque caiu um pinguinho de água suja aqui, que eu vi, aquela água fedorenta que eu joguei fora. Saiu um restinho dela antes de sair o cappuccino. Ainda pingou tudo. Meu Deus, o que houve? Eu fiz alguma coisa errada? Eu sei que pingou em mim. E acho que pingou no chão também. Agora vai eu aqui, a gata borralheira, ter que limpar o chão. Tá, mas fez muito pouquinho. Meu Deus, olha isso, gente. Isso aqui, ó, não é nada. É um gole. A xícara já é pequena, tá? Não é das maiores, não. E ainda vem só isso aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer outra cápsula. Só que estou com medo da água suja que eu vi cair. Será que eu arrisco beber? Será que está gostoso? Não sei. Decidi beber porque essas cápsulas são muito caras e eu não vou jogar fora. Enfim, vamos lá. Agora é a hora da prova final. Vamos descobrir se isso aqui prestou ou não prestou. O cheirinho tá bom, entendeu? Mas eu não sei o gosto, que eu tô com medo. E também parece estar quente. Meu Deus, vou queimar minha língua. Gostinho de esgoto. Zoeira, gente. Tô brincando, tá? Tá uma delícia. Eu provei bem pouquinho porque tá quente. Mas tá gostoso, tá gostoso. Eu tô emocionada. Meu primeiro cappuccino na minha cafeteira nova. Vocês têm noção de estarem acompanhando esse momento? Pois é sobre isso. Pausa na leitura para fazer um comentário irritado. Longe de mim querer controlar a escrita dos outros, mas já controlando e criticando, a Sarah J. Maas faz um bagulho que me deixa muito irritada. E isso eu já tinha percebido em Trono de Vidro, eu até comentei no vlog de leitura que eu gravei sobre Reino de Cinzas, e apareceu nesse livro aqui também. Meu Deus do céu, eu não acredito que todo livro que eu for ler dela vai ter um troço desse. Que é basicamente, temos uma mulher sendo criticada, ameaçada, xingada, enfim, alguém falando ríspido com ela, qualquer coisa assim. E aí vem o macho alfa e grunhe em aviso. Meu Deus do céu, como eu fico irritada com isso. Meu Deus. Era o cara lá de Trono de Vidro, grunhindo em aviso. É o Cassian aqui nesse livro, grunhindo em aviso. Essa galera só sabe grunhir em aviso. Meu Deus do céu, parece aquele negócio de late, mas não morde. Ai, eu fico extremamente brava, não sei, isso me irrita muito. Talvez seja uma besteira minha, um ranço que eu peguei dessa expressão em específico, mas me deixa muito irritada, eu não consigo lidar com isso. Mas eu vou aproveitar que eu já iniciei essa atualização aqui pra comentar sobre o grunhido em aviso, desse inferno que eu não sei que essa galera fica grunhindo, e vou falar sobre o que aconteceu nos últimos capítulos que eu li. Eu tô no capítulo, não sei qual capítulo que eu tô, pra ser bem sincera com vocês, que eu tô perdida aqui. Capítulo 48, tô em 70
85% do livro. Eu tô na metade do capítulo, eu parei só pra poder fazer essa atualização mesmo. E o que rolou desde a última atualização foi que o Rhys, a Feyre, a Mor e o Cassian foram até um acampamento dos taus Illyrianos, não sei falar o nome direito, mas é o povo lá do Cassian e do Azriel. E eu não sei muito bem o que eles foram fazer lá, mas eu sei que a Mor acabou indo pra Corte dos Pesadelos depois, e o Cassian tá meio que organizando as coisas ali no acampamento, porque ele é o general do Rhys, então ele cuida dessas coisas. Enquanto isso, o Rhys e a Feyre estão treinando os poderes dela, e eles conversam, né, a todo momento sobre várias coisas, mas tem uma situação específica que o bicho pegou fogo, entendeu? Tretas no ar, e eu estou amando, tenho que ser sincera com vocês, eu adoro uma treta. Tretas me deixam, assim, muito empolgada. E tava o Rhys e a Feyre ali no meio da floresta, indo pra não sei aonde, e apareceu quem? Apareceu o Lucien. Ele conseguiu rastrear o cheiro da Feyre e chegou lá com 4 sentinelas pra levar ela de volta pra corte do Tamlin, que aparentemente ignorou a carta que ela mandou pra ele, falando que tava tudo acabado, que ela não queria voltar. E o Lucien queria levar ela, falou que o Tamlin tava muito arrependido, que ele tinha só cometido um erro. E a Feyre, obviamente, falou que não ia de jeito nenhum. Inclusive, falou pro próprio Lucien que ele, como amigo dela, não tinha feito nada pra ajudar no momento que ela precisou, que ele tinha visto ela definhando e não tinha enfrentado o Tamlin pra fazer alguma coisa contra isso, ele não tinha insistido, sabe, quando ela pedia ajuda pra ele. Então ela fala que não vai voltar de forma alguma, e ela consegue usar os poderes que o próprio Tamlin passou pra ela quando ela foi transformada em férica, pra se metamorfosear, e faz com que asas iguais às do Rhys surjam nas costas dela. E o Lucien parece meio assustado, assim, nesse momento. Pergunta o que fizeram com ela, o que aconteceu. E aí ele vai embora, né? Depois que a Feyre fala que não vai, e o Rhys também aparece ali do lado dela, pra meio que dar uma encorpada ali na segurança da garota. Mas não que ela precisasse, né? Porque eu gosto quando a Sarah J. Maas faz isso, de as protagonistas serem independentes e conseguirem se virar sozinhas, sem precisar de macho ali no pé delas e fazendo tudo, sabe? Então, ela meio que mandou o Lucien embora e tal. E ele saiu, mas ameaçou o Rhys, falando que vai matar ele, falando que ele é uma pessoa morta, porque provavelmente o Tamlin tá putão, né? E vai fazer alguma coisa, vai reagir de alguma forma. Eu acho que ele não vai lidar bem com a separação, que ele não vai aceitar tão fácil assim a Feyre querer ficar longe dele, né? Querer ficar na corte noturna. E eu tô muito ansiosa por esse embate, entendeu? Pelo momento ali do cara a cara, que ela vai jogar a merda no ventilador, porque assim, o Tamlin merece, entendeu? Ela tem que sapatear na cara dele, e eu quero ver isso, eu quero ver o circo pegar fogo. É pra isso que eu estou aqui há horas e horas lendo esse livro, e não sei, gente, se eu vou conseguir terminar ainda hoje. Eu tô em 75%, eu acho que pelo menos uns 80% eu consigo chegar hoje, mas pra ser bem sincera com vocês, eu quero terminar logo, porque eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, e a discussão dele é daqui a 2 dias, dia 11, hoje é dia 9, então eu tenho esse prazo aí, mas quanto antes eu terminar esse livro, antes eu vou conseguir pegar outros da minha TBA, e quem sabe pegar até mesmo o 3º livro, que eu deveria ler esse mês, porque eu deveria ter lido esse aqui no mês passado. Então vamos ver aí como é que vai ser, se o final desse livro vai me deixar num nível em que eu não vou conseguir esperar pra ler o 3º, porque do jeito que as coisas estão indo, eu não duvido nada que isso aconteça. Então eu quero pagar pra ver e descobrir aí qual vai ser minha opinião final sobre esse livro, porque até agora, até esse momento, ele tá recebendo uma nota melhor do que Cortes de Espinhos e Rosas. Eu tô seriamente em dúvida se, sei lá, eu dou umas 4,5 estrelas ou 5 estrelas. Mas eu quero terminar o livro antes de tomar alguma decisão e pensar melhor sobre isso. Então, gente, não faço a mínima ideia de que horas são. Eu acho que já passam de 8 horas da noite, provavelmente. Deve estar perto de 9, quem sabe. Tem até passado disso. Eu tô em 84% do livro. Terminei agora o capítulo 54. E me falaram no grupo do Telegram que o capítulo 55 tem alguma polêmica. E eu não sabia disso. E agora eu tô muito curiosa pra saber que polêmica é essa, porque não parece que vai rolar alguma coisa. Talvez seja o Tamlin aparecendo, não sei. Na parte que eu tô, a
Fairy, ela e o Rhys, né, depois que aconteceu aquela treta lá com o Lucien, eles foram parar em uma estalagem, eles passaram a noite lá e já começaram a fazer as safadezas, entendeu? É muito bizarro falar sobre isso com o meu próprio celular, mas enfim. Mas assim, não rolou nada muito definitivo, digamos assim, a Fairy, ela tá meio que fugindo dele. Só que depois que passa, né, essa noite dos dois, eles viajam de novo, eles estão meio que pulando de lugar pra lugar e procurando umas clareiras aí pra fazer uns treinamentos, uma coisa dessa. O Rhys tá levando ela de voo com as asas dele e do nada ele é atingido por um monte de flecha, aquelas flechas de freixo que, sei lá, são capazes de matar os féricos e tal. A própria Fairy matou o férico lá no início de Corte de Espinhos e Rosas com uma flecha dessas e o Rhys leva várias. Então ele acaba desabando, né, caindo, não consegue mais voar e ele joga a Fairy pra longe pra que ela não seja atingida por essas flechas também e ele acaba sendo capturado. Então a Fairy caça ele, né, ela vai atrás dele, fareja ele pra tentar salvar, enfim, porque ele ia ser morto. E ele tava sendo torturado, ela consegue achar ele. Ele tava com 7 flechas nas asas, assim, super ferido. E essas flechas estavam envenenadas. Então ela consegue resgatar ele usando lá os poderes dela. Mas ela precisa salvar ele da morte, porque depois de retirar as flechas das asas dele, ele ainda tava contaminado pelo veneno. Então a única forma que ela acha é encontrar o Suriel, né? Capturar um Suriel de novo, coisa que ela fez também no primeiro livro, porque ele poderia dizer pra ela um antídoto ou algum remédio pra salvar o Rhys. Então ela captura o Suriel e ele fala pra ela que ela deve dar um pouco do sangue dela pra ele e também buscar uma flor lá. Só que aí ele fala alguma coisa sobre parceiro. E a Fairy fica, tipo assim, processando, entendeu? Mas aí ela pergunta, como assim? Que história é essa de parceiro, meu filho? E o Suriel fala pra ela que o Rhys é o parceiro dela. E aí ela fica em choque, obviamente. E ela pergunta pro Suriel se o Rhys sabia disso. E o Suriel fala que sim. Então ela fica putaça, vai até o Rhys, joga as plantas na cara dele e manda ele comer as plantas. Depois dá o sangue dela pra ele e fala que ele não pode perguntar nada, que ele só vai responder. E aí ela começa a perguntar pra ele se ele já sabia que eles eram parceiros e tal. Começa aquela treta, ela fica brava com ele. Então depois que ele já tá um pouquinho melhor, ela fala pra ele levar eles de volta pro acampamento iliriano. E aí o Rhys atravessa os dois, eles chegam lá, a Fairy tá muito puta com ele, então ela só deixa ele pra trás e pede a Mor pra levar ela pra algum outro lugar longe e tal, que ele não possa alcançá-la. E a Mor leva ela pra um chalé numa montanha, uma coisa assim, que é da própria família do Rhys mesmo e tal. E a Fairy faz ela prometer que não vai contar pro Rhys, aí ela passa 5 dias lá refletindo sobre a vida, sobre os sentimentos dela, sobre o futuro, enfim. Aquele momento para pensar, entendeu? Fazer uns yoga, fazer ali uma meditaçãozinha básica. Até porque, convenhamos, ela acabou de descobrir que um gostosão grão férico é o parceiro dela, então ela deve estar assim, ó, em êxtase. Mas, gente, sério. Aí ela pinta um monte de coisa lá, sai pintando a casa inteira, que ela encontra uns potes de tinta lá, e ela tava um tempão sem pintar, tava com bloqueio, assim, não queria saber de pintura. E aí saiu pintando tudo, entendeu? E a primeira vontade que ela sentiu de pintar as coisas, desde que os traumas lá da Amaranta tinham acontecido, foi quando ela viu o Rhys pelado. Eu acho que eu nem cheguei a mencionar essa cena pra vocês, mas ele tava tendo um pesadelo. E aí a Fairy acordou com o pesadelo dele, foi até o quarto dele, tateando na escuridão. Chegou lá, sacudiu ele, sacudiu, bateu até ele acordar. E ele acordou, e ela acalmou ele, e aí ele tava peladão, e ela sentiu vontade de pintar. Ai, Sarah J. Maas, eu te amo, perfeita. Enfim, é sobre isso, entendeu? Já faz um tempão dessa cena, mas eu nem tinha comentado sobre ela. E agora que já passaram 5 dias, a paciência do meu amigo Rhys acabou, entendeu? Ele foi atrás da Fairy, ele descobriu por si próprio onde é que ela tava. Chegou lá, bateu na portinha dela e falou assim, ó, meu bem, e agora? O que vai rolar, entendeu? Mentira, não foi assim. Mas foi como se fosse. E agora eles estão conversando, o Rhys contou a história, né, desde o início pra ela, desde o momento que ele foi capturado pela Amaranta, o tempo que ele passou lá com ela, o que rolou, o que aconteceu, como foi a visão dele dos acontecimentos de Corte de Espinhos e Rosas, né, a partir do momento que eles se conheceram. Então, eles dois no tal Calamai lá, depois os dois quando o Rhys foi até a casa do Tamlin e pegou o nome falso que ela deu, né, pra entregar pra Amaranta. Depois, quando os dois se viram, né, quando a Fairy já tinha feito o acordo com a Amaranta e precisou participar lá das provas, a visão dele do beijo que eles deram, enfim, tudo isso. Inclusive, o momento que ele descobriu que eles eram parceiros, que foi depois, né, que a Fairy morreu. Enfim, achei bem triste essa parte também. Os dois estavam chorando enquanto ele contava, e eu tava quase chorando aqui também, entendeu? Quase viramos um trisal
casal, porque eu estava ali, ó, na cena, emocionada junto. E agora eu não sei o que vai acontecer, vai começar o capítulo 55, que aparentemente tem aí um bafafá ao redor, e eu não sei qual vai ser. Eu espero que seja, sei lá, o aparecimento do Tamlin. Imagina ser um troço desse, e aí começa o barraco, meu Deus. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai rolar aí, porque a Sarah J. Maas tá alimentando muito essa confusão, e eu quero ver o circo pegar fogo, como eu já falei pra vocês. Então eu estou ansiosa para descobrir, vou ler mais ainda do livro ainda hoje, eu tô em 84%, talvez eu chegue em 90%, gente, ainda hoje. Quem sabe eu termine ainda hoje, não se sabe. Mas vou prosseguir atualizando aqui pra vocês, porque eu quero manter esse vlog aqui o mais detalhadinho possível, porque no vlog de Corte de Espinhos e Rosas eu falhei um pouquinho, né? Eu atualizei certinho no início, e aí quando foi ali no final do livro, nas 200 páginas finais, mais ou menos, eu dei aquela negligenciada, entendeu? E só apareci no final, um mês depois que eu já tinha terminado o livro, pra comentar com vocês os acontecimentos, quando eu nem lembrava mais direito, assim, em detalhes, o que realmente tinha rolado. Então, dessa vez, eu não vou deixar que isso aconteça e vou manter as atualizações aqui frequentes pra comentar tudo certinho com vocês. Dia seguinte, no caso, dia 10 de agosto, eu acordei tarde hoje, porque ontem eu fui dormir meio tarde lendo o livro, mas eu já tô super ansiosa pra continuar a leitura. Eu já fui dormir pensando em continuar a leitura e acordei pensando em continuar a leitura. Eu parei propositalmente numa parte que eu queria muito, muito ler, justamente pra não perder o embalo do livro, até porque agora faltam o quê? Umas 40 páginas, talvez menos do que isso, pra eu terminar a leitura, e vai ser rapidinho. Eu acredito que em 1 hora eu vou ter finalizado Corte de Névoa e Fúria. Mas antes de dar continuidade pra minha leitura, eu queria falar com vocês sobre o que eu li ontem, depois da última atualização que eu fiz. Se eu não me engano, na última atualização que eu fiz, eu tinha ali terminado o capítulo 54 e tava indo pro capítulo 55, que me falaram no grupo do Telegram que era polêmico, mas na verdade com polêmico queria dizer hot, basicamente, porque eu tava esperando, sei lá, uma treta, o Tamlin aparecendo e causando aquela confusão ou alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, o capítulo 55 era só várias páginas seguidas de hot, 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 hot na nossa cara. Não que isso seja um problema, porque, assim, o livro é da Sarah J. Maas, ela pode escrever o que ela quiser, e se ela quiser colocar os personagens pra fazer safadeza, ela pode, não tem problema isso. E eu já li muita fanfic que tem hot, tipo, muito mais pesado do que eu vi nesse capítulo em específico do livro. Os livros da Ellie Kennedy, por exemplo, da série Amores Improváveis, também são bem mais hot, até porque são livros voltados justamente pra isso. E esse aqui não, é um livro de fantasia que, por acaso, tem muito romance, e dentro do romance tem hot também. Então, pra quem gosta desses gêneros, né, gosta de fantasia, gosta de romance, gosta de hot, esse livro aqui, essa série, deve ser, tipo, a melhor do mundo, entendeu? Então eu compreendo o porquê dessa série ter tantos fãs, porque afinal a fantasia, ela existe, ela é presente, a própria existência dos féricos ali já cumpre esse papel da fantasia, mas a gente também tem uma trama ali por trás pra envolver a história e pra não deixar tudo parado, e eu acho que é a parte que eu mais gosto, porque assim, normalmente livros de romance não me prendem muito, porque é só o romance, não tem nada por trás acontecendo ou nada por trás acontecendo que me interesse. No caso desse aqui, a gente tem o plot por trás e a autora constrói o romance em cima disso e fica de uma forma muito legal, muito interessante, porque o livro não fica monótono, não fica chato, tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre um motivo por trás de tudo. Então eu acho que se todos os livros que fossem tão focados no romance tivessem essa construção por trás, eu provavelmente amaria todos eles, porque eu tô gostando bastante dessa série. E o hot é só um extra, só um a mais, foi um capítulo de hot, isso não significa nada, enfim. Na verdade, esse pessoal aqui estava se reprimindo há tanto tempo, porque eles claramente eram muito atraídos um pelo outro, que, assim, achei até pouco. Pra ser bem sincera com vocês, foi de boa, tranquilo. Eu fiquei, assim, um pouco em choque quando eu vi, porque eu não tava esperando pelo hot, né? Eu tava esperando alguma treta, alguma polêmica, alguma coisa assim, mas aí era um hot. Então, minha primeira reação foi tipo, ah, tudo bem, tá certo, ok, valeu, próximo, vou continuar. Mas, enfim, tô feliz por eles, que eles finalmente se acertaram, né? O Rhys e a Feyre. Agora eles estão juntos, são parceiros, ela meio que aceitou o laço da parceria com ele. Então, ele está sedento
muito sedento, meu Deus, ele não consegue parar de pensar nela. Tá super sensível, quer passar o dia inteiro só fazendo aquilo, sabe? E também tá extremamente explosivo, então ninguém pode chegar perto da Fairy, ninguém pode olhar muito pra Fairy, que ele fica sensível e não sei o quê. E ele falou que isso é normal, do laço da parceria e tal, mas enfim. Eles não podem passar a semana inteira naquela casa trancados, fazendo safadeza, porque eles conseguiram marcar uma reunião com as rainhas humanas pra poder mostrar pra elas, né, Velaris através do artefato lá mágico que eles roubaram da Corte dos Pesadelos. Então, eles têm que ir no dia seguinte e todos eles voltam pra casa lá da família da Fairy e encontram as rainhas. Dessa vez não foram 5, dessa vez só foram 2, uma mais velha e uma mais nova. Elas veem Velaris, elas apreciam a confiança deles e tal, mas elas falam que vão considerar, ou seja, elas não vão entregar o livro pra eles agora, e elas se mandam depois da tretinha que acontece. Só que a rainha mais nova, ela não tava muito satisfeita com as companheiras dela ali não, e ela depositou a confiança dela neles, então ela levou escondido o livro e deixou ali no lugar onde ela tava sentada, e depois que elas foram embora, eles viram que o livro tava ali, pegaram, juntaram as duas partes, levaram pra Anren, que é a única criatura entre eles que consegue entender a língua em que o livro tá escrito, porque ela claramente não era humana, não era férica, ela era alguma coisa que ninguém sabe e foi transformada em férica, algo assim. Depois de receber essa segunda parte do livro, já está em posse da primeira, eles são surpreendidos por um ataque a Velaris, porque aquela rainha mais velha safada, ela pegou e dedurou eles pro rei de Iberne. Então, como ela viu Velaris, ela entregou a localização para o rei, contou que existia essa cidade e ele mandou um ataque até ela quando o Rhys não tava na cidade. Então tava o Cassian, o Azriel, a Anren e a Fairy. Se eu não me engano, o Rhys e a Mor não estavam. E era um ataque de vários bichos, como o ator, né? E inclusive o próprio ator tava ali no meio também. E eles começaram a destruir a cidade, matar as pessoas. E os 4, né, que estavam lá, lutaram pra defender a cidade. A própria Fairy lutou também, ela conseguiu fazer umas coisas ali com os poderes dela. Ela conseguiu, inclusive, matar o ator. E quando o Rhys chegou, o trabalho já estava quase todo feito. Mas a cidade tinha ficado um pouco destruída, assim, bastante, na verdade. Só que a maioria das pessoas sobreviveu, né? Eles conseguiram proteger as pessoas. E agora, o próximo objetivo deles era ir atrás do caldeirão e impedir o rei. Mas eles precisavam que alguém ficasse pra defender Velaris, porque se eles saíssem pra ir atrás do caldeirão, não ia ter ninguém ali pra poder segurar outro ataque caso ocorresse. Então a Anren, ela se oferece pra ficar e proteger a cidade. E enquanto isso, o Rhys, a Fairy, a Mor, o Cassian e o Azriel vão até o lugar onde o caldeirão tá escondido, né, que eles sabem. Eles invadem o palácio lá do rei de Iberne e eles vão tentar pegar o caldeirão. Só que quando a Fairy chega até ele, ela não consegue conjurar o feitiço lá que tava escrito no livro. Nada dá certo e acaba sendo uma emboscada. O Jurian, ele tava morto, né? Foi morto pela Amaranta. E ele foi revivido, né? Pelo rei. Ele aparece e começa a conversar com eles pra distrair todos eles até o momento em que o rei aparece. Aí o rei aparece, conversa com eles e fala que a parte dele do acordo tava cumprida. Aí, nesse último capítulo que eu li, fala que o Tamlin e o Lucien entram na sala e acaba o capítulo. Foi por isso que eu deixei pra ler a continuação hoje, porque eu estava, assim, em êxtase, porque eu estava esperando esse momento há muito tempo. Inclusive, pensava que o capítulo 55 seria isso. E eu estou muito ansiosa pra ver esse reencontro aí, pra saber o que rolou, se o Lucien e o Tamlin estão mesmo trabalhando com o rei, o que eles fizeram, o que vai rolar. Porque, assim, ainda que o Tamlin, sei lá, mesmo depois de tudo isso, não tenha aberto mão da Fairy, não queira desistir dela, ainda tente fazer com que ela volte pra ele, agora eu acho que é tarde, porque ela já sabe que é parceira do Rhys, ele também sabe que é parceiro dela, os dois já meio que aceitaram o laço da parceria, estão planejando até se casar, já até falaram em filhos, então assim, o que o Tamlin vai fazer?
sei, entendeu? Não tem muito o que ele possa fazer ali. E eu nem sei se ele gosta mesmo da Fairy, porque no primeiro livro parecia que ele gostava dela, mas nesse segundo livro tá parecendo muito que é mais uma questão de posse, de querer ter ela para ele, principalmente pelo fato de que ela é muito poderosa, né? Ela reuniu o poder de todos os grãos-senhores, mas não que ele realmente se importa com ela, até porque ele fez tudo que fez com ela, viu o estado que ela tava e não falou nada, não fez nada, não sentiu nada. Ele parecia uma estátua. Então, assim, não sei se o Tamlin tá loucão agora, se ele tá insano e o simples fato de querer ter a Fairy pra ele vai fazer com que ele se transforme em algo horrível. Mas se isso acontecer, eu só espero que o Lucien não vá pelo mesmo caminho, porque eu gosto muito do Lucien. Eu tô falando isso pra vocês, sei lá, desde o primeiro livro, eu acho. Então eu gosto muito dele como personagem e eu queria muito que no final as coisas entre a amizade dele e da Fairy se acertassem e até eles se juntassem, entendeu? Ao grupinho do Rhys. Eu não ficaria nada incomodada, porque ele tem uma amizade assim muito longa e muito verdadeira com o Tamlin, mas ele tem que enxergar que o amigo dele não tá fazendo coisas certas e que não tá agindo de forma certa e que ele como amigo deveria alertá-lo, e se isso não funcionasse ele não devia se juntar com essa gentalha, entendeu? Tipo a Dona Florinda e o Kiko. Mas é isso. Estou com expectativas, estou com muita vontade de continuar minha leitura, então eu vou parar essa atualização por aqui, vou ler e provavelmente eu só volto aqui nesse vlog pra fechar ele, pra finalizar outro dia mais arrumadinha como sempre. Só se acontecer alguma coisa muito bombástica, alguma treta assim muito pesada, algo que eu precise comentar imediatamente, aí eu volto aqui ainda hoje, né, pra falar com vocês sobre. Mas caso não aconteça, ou caso aconteça, mas eu consiga me segurar pra comentar só depois, na última atualização, aí vocês só vão me ver outro dia. Ai. Ixi. Ai. Você. Oi, gente! Hoje é dia 12 de agosto. Eu estou aqui para finalizar o vlog de leitura de Corte de Névoa e Fúria. Eu finalizei a leitura desse livro dia 10, se eu não me engano foi isso. Dia 10, logo de manhãzinha cedo, porque eu já tinha lido praticamente tudo no dia 9, tinha deixado ali só mesmo os últimos capítulos do livro, acho que as 40 últimas páginas, e eu até fiz uma atualização pra vocês falando sobre isso. Então, tô aqui pra contar o que rolou no finalzinho desse livro, o que eu pensei sobre o que rolou e quais as minhas impressões finais sobre o livro como um todo. E assim, vocês sabem que eu estava muito ansiosa por aquela cena, tava esperando durante o livro inteiro o confronto entre a Fairy e o Tamlin, quando a Fairy ia bater na cara do Tamlin, sapatear e esmurrar ele, mas não aconteceu, entendeu? Não foi exatamente do jeito que eu queria, mas não significa que eu não gostei. Vou explicar melhor pra vocês. Naquele momento lá que o Tamlin e o Lucien apareceram na companhia do rei de Hibern, que eu não sei falar esse nome, e aparentemente ali aliados, eu fiquei tipo em choque, porque eu não tava esperando por isso. Eu tava esperando várias coisas, mas não exatamente isso. E assim, eu fiquei em choque, mas eu tinha pensado nessa possibilidade. Naquela cena em que o Lucien aparece e encontra a Fairy, né, quando ela tá treinando com o Rhys, eu achei muito suspeito ele conseguir detectar o rastro dela, e eu sabia que alguns soldados, né, alguns aliados do rei estavam na cola dos dois, eles até atacaram, né, o Rhys e feriram as asas dele, etc. Que até aquela cena em que a Fairy descobre que eles são parceiros. Então eu tava suspeitando de que o Tamlin poderia ter se aliado ao rei de Hibern pra poder ter a Fairy de volta. E naquela cena em que o Lucien se encontra com a Fairy, ele fala que o Tamlin não tá normal, que ele não tá num estado ali aceitável, ele tá meio dando a entender que o cara tá pirando. E eu pensei, mas apesar de ter imaginado isso, eu não achava que a Sarah J Maas fosse ir tão longe assim, entendeu? Porque, querendo ou não, no primeiro livro ela construiu um casal, ela construiu um relacionamento entre o Tamlin e a Fairy, e ela destruiu tudo isso nesse segundo livro, o que também não me deveria me surpreender, porque a Sarah J Maas, ela já fez isso antes, e eu já li coisas que ela fez isso antes, então não deveria ser algo chocante pra mim, mas eu não achava que ela fosse fazer de
novo, sabe? Mas tudo bem, tudo certo, porque como ele fez tanta merda e me causou tanta raiva e passou totalmente qualquer tipo de limite, não tem como você não querer que ele se lasque, pelo menos, assim, não querer que ele se ferre, e muito menos você querer que ele fique com a Fairy, sabe? Porque, meu Deus, como assim? Eu não acredito se tiver gente que shippa os dois ainda, gente, porque, sabe, pelo amor de Deus, como eu falei pra vocês quando eu tava lendo, é um exemplo perfeito, é a personificação em carne e osso de um relacionamento abusivo. Então, assim, foi horrível ler aquilo, eu fiquei muito irritada, muito brava, me sentindo muito mal pela Fairy, mas se eu fosse falar pra vocês o momento que eu mais me senti mal nesse livro, com certeza foi do Rhys contando o que a Amarantha fez com ele, e é um negócio, assim, muito pesado, muito tenso, e que normalmente, pelo menos eu não vejo em livros de fantasia, e eu não esperava que fosse ter algo desse tipo nessa série aqui, então foi um baque, assim, ver ele contando tudo pra ela e chorando. Gente, sério, foi muito, muito triste, muito pesado. Mas voltando, né, pro caso lá do confronto que eu tava falando pra vocês, o Tunlin apareceu junto com o Lucien e eles contaram, né, que tinham feito um acordo com o rei de Hibern, ou melhor, o rei conta pra Fairy, que fica totalmente confusa com aquela cena na frente dela, e ele fala que eles fizeram um acordo de que o rei vai devolver, muito entre aspas, a Fairy ao marido, ou melhor, futuro marido dela, e em troca o Tunlin vai deixar que o rei invada as terras humanas através do território dele, que faz fronteira ali com a muralha que separa o território férico do território humano. Ou seja, é um grande filho da puta. É isso que este homem é. Ô, desgraça. Como é que a pessoa faz isso por causa de uma mulher, gente? Pelo amor de Deus, o Stan não tem juízo, não. Ele simplesmente botou em risco milhares de pessoas, milhares de humanos, pra ter de volta uma mulher que não queria mais ele, que mandou uma carta falando que não queria voltar, que saiu por vontade própria. Ou seja, noção total de zero. Então, assim, o que mais me deixou puta com isso tudo foi o Lucien ter não gostado da situação, mas deixado que acontecesse e não ter dado uma sacudida no Tunlin e falado assim, olha aqui, meu filho, você toma vergonha na sua cara, entendeu? Porque assim, eles são amigos, e ainda que o Tunlin esteja numa posição superior a ele, como amigo, ele tem a obrigação de alertar o maldito que ele tá sendo maldito. Ele tem a obrigação de fazer isso. E eu gosto muito do Lucien, eu gosto muito, muito dele, entendeu? Eu gosto muito dele desde o primeiro livro. E ai, meu Deus, não quero que o Lucien vá pelo mau caminho. Eu quero que ele seja uma pessoa linda, maravilhosa, feliz. Mas aí ele tá compactuando com o Tunlin, gente. Pelo amor de Deus, sério. Eu estou aqui, entendeu? Neste vídeo, publicamente, implorando a Deus e a Sarah J. Maas que no terceiro livro, o Lucien tome vergonha na cara dele, abra os olhos, mande o Tunlin ir pra que pariu ele e vá pro lado da Fairy e dos féricos lá gostosões da corte noturna, porque é isso que eu quero, entendeu? O grupinho ali, todos reunidos, fora o Tunlin. Então é isso, essas são as minhas expectativas pro terceiro livro. Continuando, porque eu tô me desviando muito do assunto, enfim, o Tunlin, né, fez esse acordo ridículo com o rei de Hibern. O Azriel foi ferido quando eles se encontraram lá com o Jurian, então ele tá morrendo, basicamente, porque o corpo dele foi infectado com o veneno, e a única coisa que mantém ele vivo é o rei de Hibern, então ele pode matar o Azriel a qualquer momento. Por causa disso, nenhum deles, nem a Fairy, nem o Rhys, nem a Mor, nem o Cassian podem reagir, podem tentar atacar eles e impedir que aquilo tudo aconteça. Mas se vocês achavam que já tava ruim, não, vai ficar ainda pior. Por quê? Porque o rei de Hibern convida as rainhas humanas traidoras, filhas da mãe, pra entrar ali. E ele oferece a elas, né, em troca daquela cooperação e da traição que elas já cometeram, a possibilidade de se tornarem jovens e imortais para sempre, virando féricas, desistindo da humanidade delas e se juntando às pessoas que elas tanto criticavam. Então, elas querem uma prova de que realmente vai funcionar, porque a Fairy ali não basta, entendeu? O fato dela ter se tornado imortal não é o suficiente. Elas querem outra prova, uma prova ali, ó, ao vivo, pra elas mesmas verem nos olhos delas. O rei manda que entrem as irmãs da Fairy. Por quê? Porque a Yanti, aquela desgraçada que eu não gostava desde o início, eu tava suspeitando, gente, no início do livro, que essa Yanti, ela fosse ser, tipo, a amante do Tunlin, que por trás ali das costas da Fairy, enquanto ela tava sofrendo, tava na depressão, na tristeza, eles estivessem traindo ela e bolando algum plano pra usar os poderes mágicos dela em benefício próprio. E eu achava que
isso seria o motivo, né, do rompimento do Tamlin e da Feyre, que seria aquilo, a coisa ruim que ele faria. Só que ele fez, acho que ainda pior. Então, ela, eu já não gostava, já tava com a pulguinha atrás da orelha. E depois veio aquela cena em que ela basicamente se atirou pelada em cima do Rhys e tentou obrigar ele a fazer coisas que ele não queria. E aí eu comprovei que a bicha era uma vaca mesmo. Mas, pra piorar tudo ainda, como sempre, o poço não tem um fundo, o que que aconteceu? A Iante conversou com a Feyre, na época que a Feyre ainda tava na corte primaveril, na época que o casamento dela com o Tamlin ainda ia acontecer, e foi retirando informações ali, numas conversas como se fossem amigas, e pegou a localização das irmãs da Feyre, a casa da família dela. Então ela entregou pro rei de Hibern. E ele o quê? Capturou as irmãs da Feyre pra transformar em féricas e provar pras vacas da rainha humana que o bagulho realmente funcionava, que elas podiam lá dar aquele mergulho naquela maldição, naquele caldeirão e virar fere. Pois é. Então é isso que acontece, Brasil. Eu não estava esperando, entendeu? Eu não achava de verdade que as irmãs da Feyre, a Elain e a Nesta, fossem virar féricas. Eu achava que elas iam ser humanas. E aí, ontem eu até falei isso no grupo, né? Quando a gente teve a discussão, que a discussão desse livro aqui foi ontem de noite, lá no grupinho do Telegram. E eu falei que eu não achava que elas iam se tornar féricas. E a Ari, que é uma pessoa maravilhosa, que tá lá no grupo com a gente também, que é a minha mod lá nas lives que eu fazia antes, mas que vou voltar a fazer em nome de Jesus. Ela, inclusive, mandou várias fanarts que não davam spoiler do terceiro livro ou de Corte de Chamas Prateadas, porque ela já leu tudo. Então, ela pesquisa as fanarts pra gente e no dia da discussão ela manda. E, enfim, ela mandou, gente, fanarts maravilhosas, entendeu? Foi um sabor que vocês não têm noção. Inclusive, eu acho que eu estou apaixonada pelo Cassian, tá? Mas, voltando ao foco, a Ari me falou que quando eu fiz um unboxing, né, de Corte de Chamas Prateadas, que foi, se eu não me engano, o unboxing de pré-vendas 2 aqui do canal, eu mostrei o pôster que tem a Nesta e o Cassian. E eu não sabia quem era Nesta e quem era Cassian, porque eu não tinha lido ainda Corte de Espinhos e Rosas e Corte de Névoa e Fúria, enfim, não tinha lido a série ainda. E ela falou que eu comentei que a menina era férica e que o cara tinha a orelha de humano e tal. Só que eu não sabia quem eram eles, sabe? Que era a irmã da Feyre e o amigo do Rhys, enfim, eu não sabia de nada. Então, quando ela se transformou, eu fiquei surpresa. E eu também nem lembrava mais, gente, daquele unboxing, pelo amor de Deus. Eu olhei o pôster uma vez, entendeu? Guardei e tchau, nunca mais pensei nisso. Então, eu fiquei sim chocada. E ainda bem, porque eu acho que foi ainda melhor ver tudo acontecer sem ter ideia do que se eu já imaginasse, já tivesse com aquilo em mente. Então, a Elain foi a primeira a ser transformada em férica. A Feyre e a Nesta ficaram em choque, tristes. A Nesta fez um escândalo, tentou salvar a irmã dela, porque ela é muito super protetora com a Elain. Inclusive, esse é um ponto da história que eu queria muito saber mais detalhes, sabe? O motivo da Nesta, como irmã mais velha, ser tão super protetora com a Elain, que é a irmã do meio, e cagar tanto para a existência da Feyre, que é a irmã mais nova e que teoricamente mais precisaria da proteção e dos cuidados dela. Mas eu acho que provavelmente isso vai ser revelado aí nos próximos livros da série, eu imagino. E quando a Elain é transformada em férica, o que que acontece, meu Brasil? O que que acontece? O Lucien tá com uma bomba na nossa fuça. O Lucien falou que ela é parceira dele. Gente, nesse momento eu perdi tudo, entendeu? Eu joguei meu livro pro ar e saí correndo. Foi essa a minha reação. Mentira, não foi, mas se eu tivesse forças nas minhas pernas pra me levantar naquele momento, coisa que eu não tinha, eu teria saído correndo pela casa. Porque, em nome de Jesus, eu não tava esperando por isso. Acho que eu comentei com vocês aqui nesse vlog que eu tava suspeitando que tinha rolado um clima, né, alguma coisa ali, uma faísca entre o Cassian e a Nesta e entre o Azriel e a Elain. Que ambos, assim, com suas personalidades ou muito explosivas ou muito calmas, combinavam entre si, sabe? E ficaria fofo ali, os três amiguinhos, o Rhys, o Cassian e o Azriel com as três irmãs, a Feyre, a Nesta e a Elain. Enfim, ficariam uns três casalzinhos assim bonitinhos, entendeu? Só que o Cassian e o Azriel estavam meio apaixonados assim pela Mor e eu imaginei que os dois não iriam ficar com ela, então no máximo um poderia ficar com ela e o outro que sobrasse provavelmente ia fazer parzinho com uma das irmãs da Feyre. Ou, na melhor das hipóteses, a Mor ficaria com alguma outra pessoa. O pessoal no grupo até comentou que queria que ela fosse lésbica,
branca e tal. E eu acho que ficaria muito legal essa representatividade no livro também. Então, eu cheguei a pensar assim, nossa, seria muito foda se fosse, mas eu não imaginava que fosse, por causa do relacionamento que ela já teve com o Cassian. Não que isso seja um impedimento, né? Ela poderia se descobrir depois daquilo, até porque foi a primeira experiência dela. Mas, enfim, esquecendo que amor existe por enquanto, porque eu acho que existe a possibilidade de que ela acabe morrendo em algum momento. Não aconteceu nesse livro aqui, não sei se vai acontecer no terceiro, mas eu tenho essa teoria de que ela ou a Amren vão ou morrer, ou então a Amren vai voltar lá pra seja qual mundo que ela nasceu. Mas como eu dizia pra vocês, eu imaginava que ia rolar alguma coisa entre o Azriel e a Eli. Então quando o Lucien falou aquilo, eu fiquei assim, como assim? Mas eu amei, gente, eu amei. Eu acho que casal secundário, eu sou muito aberta a possibilidades. Eu acho que se o Azriel ficasse com a Eli, eu ia gostar. Se o Lucien ficar com a Eli, eu vou amar também. Porque como eu falei pra vocês, eu gosto muito do Lucien. E eu acho que a Eli talvez seja uma forma dele finalmente abrir os olhos, perceber que tá fazendo merda em ficar ao lado do Tamlin e se bandear pro outro lado, entendeu? Ou então, pelo menos uma forma de, no fim, os dois ficarem bem, se perdoarem um ao outro, construírem um relacionamento, se conhecerem, terem um final feliz juntos, porque como eu disse pra vocês, eu quero muito, muito que o Lucien tenha um final feliz. Então eu fiquei muito, muito animada com essa parte em específico do livro. Eu acho, gente, que tá, tipo assim, no meu top 5 momentos preferidos desse livro. E olha que é muita coisa, porque, como quem já leu sabe, acontece muita coisa entre a Feyre e o Rhys nesse livro. Então você ter um casal secundário no top 5 momentos é uma coisa que eu não esperava. E eu estou muito empolgada. O Cassian, inclusive, ele também dá uma de Lucien ali, digamos assim. Não foi nada como declarar você é minha parceira, mas foi quase isso, sabe? Por quê? O Cassian, no momento em que o rei lança uma espécie de ataque, um poder lá, contra eles, ele acaba se jogando em cima do Azriel e protege ele com as próprias asas. Então, as asas deles são meio que consumidas por esse poder, uma coisa assim. Eu sei que elas ficam em frangalhos, assim, bem destruídas. E como o próprio Rhys diz depois, né, num capítulo, no penúltimo capítulo que é narrado por ele diz que pra um iliriano perder as asas seria pior que a morte. Então o Cassian fica com as asas muito destruídas, ele fica muito ferido e ele não consegue, tipo, se levantar e correr. Mas quando a Nesta tá sendo pega e colocada dentro do caldeirão, ele fica, tipo, desesperado, rosnando e tentando ir até ela e tal. E em algum momento, se eu não me engano, ele parece meio em choque. E eu me lembrei muito da cena em que o Rhys percebe que é parceiro da Feyre, né, que é no final de Corte de Espinhos e Rosas, que ele também fica meio em choque, assim, sem reação. O próprio Lucien também ficou. Acho que eles são meio que atingidos, assim, sem esperar, e acabam demonstrando essa reação. Então eu achei que poderia ser algo do tipo. Não foi confirmado, tá? Mas tô com essa teoria de que talvez o Cassian, quando a Nesta, né, foi transformada em férica, assim como aconteceu com a Eli e o Lucien, tenha percebido que ela talvez seja parceira dele ou alguma coisa assim. E então estou muito empolgada para o próximo livro para descobrir qual vai ser o desfecho, tanto do casal principal quanto dos casais secundários, que agora já tô muito empolgada para acompanhar também. As pessoas criticam bastante a Nesta, a gente até falou sobre isso ontem na discussão no grupinho também, mas eu não tenho nada contra ela, eu acho ela um pouquinho chata. Eu acho que eu até falei sobre isso no primeiro vlog de leitura, né, do Corte de Espinhos e Rosas, mas ela não passa disso pra mim, assim, ela é chata, mas eu acredito que ela tenha os motivos dela. Eu não acho que ela seja chata e irritante e injusta, muitas vezes, com a Feyre por nada, sabe, gratuitamente. Eu acho que ela deve ter algum motivo, que deve ter alguma coisa por trás, se não um motivo plausível, pelo menos algum trauma ou alguma coisa que tenha feito com que ela se tornasse assim. Então eu acho que ela é uma personagem que tem muito potencial, que ainda pode ser explorado. E eu fiquei sabendo também ontem no grupinho que o quarto livro vai ser com ela, né, como protagonista. Então eu tô ansiosa pra ler esse livro e descobrir um pouco mais sobre a personagem, saber aí quais são os motivos dela, o que que ela passou, como ela vai lidar agora nessa realidade sendo uma férica, porque apesar de até combinar bastante com isso, pela personalidade assim feroz e destemida que ela tem, eu acho que também não era algo que ela desejava, porque ela parecia ter certa aversão
aféricos. Então não sei como é que vai ser, talvez eu descubra isso ainda no próximo livro, né, no terceiro, que mesmo que ela não vai ser a protagonista, ela com certeza vai aparecer, vai ter algum destaque, a gente vai ter um pouquinho do que ela vai passar como férica. Então eu tô bem ansiosa pra ver, e eu gostei muito de algo que ela fez enquanto ela tava sendo, né, jogada no caldeirão, que ela ficou apontando pro rei de Hibern, e a Sarah J. Maas até pontua aqui que ele ficou meio assim, sabe, em choque, meio até com medo, eu diria, dessa apontada que ela deu pra ele, como se a Nesta fosse, mesmo humana ainda, ameaçadora o suficiente pra fazer um cara super poderoso que tá ali mantendo todo mundo sem reação e à mercê dos poderes dele, dar uma vacilada, sabe? Então eu gostei bastante disso. O final do livro, ele é bem triste, mas bem a cara de Sarah J. Maas, eu diria, porque a Feyre, vendo que não tem escolha, que não tem opção, que tudo já tá meio que perdido, ela toma uma decisão drástica e ela meio que se sacrifica por todo mundo. Então ela faz uma encenação ali genial e ela solta uma explosão de poder, de luz, uma coisa assim, e ela finge que conseguiu quebrar o feitiço de manipulação, aquela espécie de bruxaria que o Rhys tinha jogado nela e que tava fazendo que ela agisse como se fosse aliada dele, como se gostasse dele. E aí ela implora pro Tamlin que pare com aquela matança, que ela não quer ver mais ninguém morrer, não quer violência, e depois implora ao rei pra quebrar o laço de parceria entre ela e o Rhys, porque quando o Tamlin tá ali tentando chegar perto dela, tentando tocar nela, né, pra transportar os dois pra outro lugar, ele acaba se aproximando e o Rhys também se aproxima dela. Então quando ele chega perto dos dois juntos, ele sente o cheiro deles e descobre que eles são parceiros, e o Tamlin fica furioso, obviamente, mas ainda assim ele não quer desistir da Feyre. Então a Feyre faz essa atuação aí, pede pro rei quebrar o laço, porque ele fala que consegue fazer isso, e ele realmente tenta, só que quando ele faz, ele acaba, na verdade, rompendo o acordo que a Feyre tinha com o Rhys. Então ele não acaba com o laço, e sim com a ligação do acordo que eles tinham, que é aquela que ela tinha a tatuagem na mão e tal. A Feyre e o Rhys, eles meio que combinam ali através dos olhos e tal, porque a telepatia que eles têm, a comunicação que eles conseguem fazer através da tatuagem, da ligação, né, ela foi interrompida pelos poderes do rei, então eles não conseguem mais se comunicar pela mente. Só que eles se entendem muito bem, e só com olhares ali eles já combinam tudo, e os dois atuam e gritam e fingem que o laço realmente foi rompido, e todo mundo acredita nisso, só que na verdade não foi. E pior ainda, agora vem a próxima bomba, porque esse final foi cheio de bomba. Na noite anterior, quando a Feyre e o Rhys estavam juntos, eles saíram às escondidas, foram até uma capela, um negócio assim, eu não sei muito bem o que era, mas eles foram até uma sacerdotisa, e essa mulher fez meio que o casamento entre eles. Ela consolidou oficialmente a parceria entre eles, e além de tudo isso, né, além de eles estarem praticamente casados, eu acho, a Feyre também acabou se tornando Grã Senhora da Corte Noturna. É isso, Brasil! É sobre isso. Eu amo esses momentos assim, meu. É sobre isso. É sobre isso. Então assim, gente, surtos e surtos e surtos. Por quê? Lá no início do livro, quando a Feyre ia se casar com o Tamlin, ela tava com muito medo de ser vista com outros olhos, de precisar arcar com aquelas responsabilidades e ficar vivendo aquela vida de roupas bonitas e reuniões e não sei o que, não sei o que. Ela não tava feliz com a vida dela, basicamente. Tava odiando tudo. E aí, quando ela vai se casar com o Tamlin, ela fala pra ele que não quer se tornar uma Grã Senhora. E ele fala que não existem Grã Senhoras. Mas agora existe. Tudo bom, Tamlin? Então ela se torna Grã Senhora da Corte Noturna. Ela tem uma tatuagem pra provar isso, só que essa tatuagem tá no outro braço dela. Tipo, esse braço aqui tinha o acordo lá, a ligação entre ela e o Rhys. Nesse outro braço tem a tatuagem de Grã Senhora, ou é a tatuagem do laço de parceria, eu não sei muito bem. Tem uma tatuagem aqui que vai denunciar tudo, entendeu? E tá escondida por uma luva, pela roupa dela, algo assim. Então a Feyre, como Grã Senhora, tava fazendo aquele sacrifício pela corte dela, pelas pessoas que ela gosta,
gosta, pelos amigos dela, pelo parceiro dela, pelas irmãs dela. Então ela pega e fala pro Tanlin pra eles irem embora, pra eles levarem as irmãs dela. Só que ela não queria que as irmãs dela fossem com ela pra corte do Tanlin, que seria horrível pras duas. Então o Rhys entende o recado, e no momento em que todo mundo tá meio que distraído com isso dali, e a Feyre também já tinha usado, né, os poderes dela naquele momento que ela fingiu que ela tinha se libertado do encantamento que o Rhys jogou nela pra ela achar que gostava dele e tal. Ela também usou esse momento pra, enquanto todo mundo tava distraído pelo poder que ela soltava, quebrar os feitiços que o rei tinha jogado pra prender todos eles ali. Então eles não estavam conseguindo usar os próprios poderes. Só que ela quebrou esse feitiço sem ninguém perceber, e nesse momento, né, que ela fala pro Tanlin que quer ir pra casa e levar as irmãs dela junto, o Rhys percebe a deixa, e a Mor também. Então o Rhys agarra as irmãs dela, ou a Mor agarra as irmãs dela, e um dos dois também agarra o Azriel e o Cassian, que estavam caídos, né, muito machucados, muito feridos, e eles atravessam, né, que é tipo um teletransporte, até a corte noturna, sumindo dali e resgatando o pessoal que tava ferido e também as irmãs da Feyre, obviamente deixando ela pra trás como consequência, mas por uma escolha que ela mesma fez e que foi muito legal. A gente vê que o Rhys, como personagem, teve a noção de que ele não poderia fazer essa escolha por ela, que ela é autônoma e responsável por si mesma e podia decidir se ela queria se arriscar ou não, podia fazer o que ela quisesse. Então é legal essa forma como a Sarah J. Maas construiu um personagem extremamente possessivo, dominador, que queria manter a Feyre presa, e em contrapartida construiu outro que é exatamente o oposto, e que mesmo também sentindo a necessidade, a vontade de proteger a Feyre e de mantê-la segura, ele não impõe essas vontades e os sentimentos dele em cima dos dela, e deixa que ela seja livre pra fazer as próprias decisões e as próprias escolhas, como tem que ser, o que não é mais do que a obrigação e o mínimo que ele poderia fazer. A Feyre, então, ela vai embora pra corte, né, com o Tanlin e o Lucien. Ela volta pra corte primaveril. Ela tá fingindo que ainda gosta do Tanlin, enfim, tá fingindo que voltou a ser a mesma de antes, mas o Lucien, a gente percebe que ele tá meio desconfiado dela, porque ela não demonstrou reação quando as irmãs dela foram levadas. Tipo, ela não ficou chocada, não ficou triste, desesperada quando as irmãs dela foram levadas pelo Rhys. Então o Lucien tá tipo assim, isso aqui tá meio esquisito. Ele não é nada bobo, né? Então ele tá desconfiando ali do que tá acontecendo. Ele também ficou, tipo, muito nervoso quando a Elaine foi levada, né? Ele queria ir atrás dela e tal, porque ela é parceira dele, ele acabou de descobrir isso, tá eufórico. Então, enfim, vamos ver o que nos aguarda nos próximos livros, porque foi basicamente isso que aconteceu. O penúltimo capítulo é narrado pelo Rhys, e é ele, né, chegando do teletransporte com o resto do pessoal que ele levou. Então a Mor levou as irmãs da Feyre pra um lugar seguro, e tá ali o Rhys com o Cassian e o Azriel, ambos estão desmaiados porque eles foram muito feridos. Chega a Anren, que ela ficou na corte noturna pra aguardar o lugar, né, manter eles seguros enquanto eles estivessem fora, e ela chega desesperada, começa a ajudar os dois pra que nenhum dos dois morra, e começa a curar eles até que eles chamem algum médico, algum curandeiro. E ela pergunta onde é que ela tá, e o Rhys sabe que ela se refere a Feyre, e então ele conta que ela escolheu ficar, que ela tá na corte primaveril agora, que ela fez tudo aquilo pra salvar eles. Ele conta que ela agora é Grã Senhora da corte noturna, que ela fez aquilo pra proteger o povo dela. E quando perguntam pra ele, né, se ele não tá desesperado, o que tá acontecendo, por que ele não foi atrás dela, ele fala que ela fez a escolha dela e que agora, além de parceira dele, que ela continua sendo, obviamente, porque o laço não foi quebrado, ela também é um espiã dentro da corte primaveril e que vai ser muito útil. Então, assim, são essas as dicas que a gente tem pro próximo livro. Provavelmente a Feyre vai causar muita confusão, muita discórdia ali dentro da corte primaveril, vai tentar, provavelmente, impedir que o rei use, né, a fronteira que o Tanlin tem na corte dele com as terras humanas pra invadir o lugar. Então, estando ali, ela pode tentar fazer alguma coisa, principalmente agora que os poderes dela já estão ficando mais fortes, ela já tá treinando. Ela vai continuar também sustentando essa mentira, né, pro Tanlin, fingindo que ainda gosta dele. Vamos ver quanto tempo isso vai durar, porque a gente tem a tatuagem, que a qualquer momento, se o Tanlin descobrir, pode acabar incriminando, né, denunciando tudo pra ele. E também tem o Lucien, que tá super desconfiado dela. Qualquer deslize que ela cometa pode fazer com que eles descubram a verdade. A gente não sabe do que o Tanlin é capaz de fazer com ela, porque depois de tudo isso eu já não duvido de mais nada. Então eu tô bem tensa em relação a isso, mas muito curiosa também, porque eu adoro o caos, a discórdia e a treta. Eu estou aqui para isso. Então
Então, tô muito ansiosa pela leitura do terceiro livro. Vou ver se eu consigo ler ele ainda esse mês de agosto, quem sabe ali mais pro finalzinho do mês. E se der tudo certo, vou gravar um vlog de leitura pra vocês também, porque vocês gostaram muito do vlog de Corte de Espinhos e Rosas. E eu espero que vocês também gostem muito desse, então eu vou gravar do terceiro livro. Quem sabe eu continuo gravando da série inteira, entendeu? Do quarto também. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Eu não falei sobre marcação de livro, né, ao longo desse vlog, porque eu li o livro inteiro pelo Kindle. Eu só mesmo marquei no livro físico depois de finalizar as minhas partes preferidas, que na verdade não são exatamente as minhas partes preferidas, mas as partes de casal que tivemos aqui, as cenas de casal, seja da Feyre e do Rhys, como também de alguns casais secundários, mas eu não coloquei muita marcação de casal secundário aqui não, tá? Se tiver 2 post-its aqui que foram sobre casal secundário, é muito, porque esse livro é realmente muito permeado por Rhys e Feyre, Rhys e Feyre, Rhys e Feyre. Então, realmente, 99,9999% das cenas são deles dois. E eu marquei todas elas aqui com esses post-its. Eu usei 4 cores diferentes que combinassem, né, com a capa do livro. Então, eu peguei um roxinho, um rosa um pouco mais escuro, um rosa um pouco mais claro e um laranja. Talvez se eu tivesse pegado um amarelo, assim, por causa dessas chamas, eu acho que são chamas, não sei. Esses negocinhos amarelos que tem aqui teria ficado legal também. Mas eu gostei bastante do resultado. Eu acho que ficou bem bonito, assim, combinou bastante. Eu adoro quando os post-its combinam com a capa do livro e ajudam, assim, no próprio design, sabe? Deixam o livro mais bonito. Então eu tô muito feliz, eu marquei bastante coisa, gastei muito post-it, gente, porque esse livro não é pequeno, ele tem 650 páginas e tem muita cena de casal, então eu marquei muita coisa. Mas foi uma experiência incrível também, além da leitura, poder marcar esse livro. E agora, falando sobre a nota que eu dei pra ele, eu acho que não vai surpreender ninguém se eu disser que foi 5 estrelas, gente. Não tinha outra nota, entendeu? Não tinha. É um livro de fantasia com muito romance, ou eu diria um romance com várias pitadelas de fantasia. Então, assim, me agradou muito. Eu adoro quando livros de fantasia, quando livros de distopia, enfim, qualquer gênero, focam no casal e constroem um casal legal. Eu não gosto quando o romance é muito meloso, mas como esse livro aqui foi o segundo da série e a maior parte dele, a Feyre e o Rhys nem estavam num relacionamento, nem tinham se pegado ainda, nem nada do tipo, acabou não sendo um romance meloso. Só mais pro final, assim, né, depois desse negócio de parceria que foi se tornar uma coisa, assim, mais grudenta e tal, mais romântica, mas também não chegou ao ponto de me incomodar de forma alguma. Eu gostei bastante de como tudo foi construído. Eu acho que a Sarah J. Maas conseguiu me deixar bem intrigada, curiosa, presa ao livro. Eu não conseguia parar de ler. Teve dias que eu li mais de 200 páginas desse livro e passei o dia todo ocupada nisso, porque eu realmente não conseguia largar o livro e me concentrar em outra coisa. Então ela fez o que era mais importante, que foi me divertir, me entreter, me deixar curiosa, presa na história. Eu gostei muito dos personagens também, tanto os personagens principais quanto os personagens secundários. Gostei muito do desenvolvimento que a gente tem pro Rhys nesse segundo livro, porque no primeiro eu não tinha simpatizado tanto com a cara dele. Tinha algumas coisas que ele tinha feito que me incomodaram muito e eu levei isso bastante em consideração, mas depois desse livro eu acho que o passado dele, ainda que não justifique algumas das atitudes que ele teve com a Feyre, pelo menos explicam a situação no geral, porque, enfim, ele tava fazendo aquilo tudo pra proteger a corte dele, a família dele, os amigos dele e as pessoas que dependiam dele. Então, assim, foi um motivo bom bastante. E ainda que ao final de Corte de Espinhos e Rosas ele devesse um pedido de desculpas pra Feyre, eu acho que ele conseguiu se redimir na medida do possível e ele foi sim perdoado por mim. Então foi um personagem que, assim, logo no início do livro, quando ele começou a aparecer mais, eu já me vi, assim, totalmente cadelinha, já tava passando o meu bom pano. Então, eu acho que foi um livro muito bom no geral e merece sim as 5 estrelas. Não favoritei porque antes de tomar qualquer medida drástica, eu quero ler o terceiro livro da série. Eu acho que ele vai ter, né, obviamente a grande batalha final, vai ter um confronto, vai ter uma ação ali, vai ter alguma coisa a mais. Acho também que ele vai ter bastante romance, porque agora que o casal tá junto, teoricamente, ainda que eles estejam em cortes diferentes e separados pelo Tamlin, eu acredito que vão ter ainda mais cenas românticas, digamos assim, entre eles. E os casais secundários também parecem estar sendo encaminhados, então eu também tô ansiosa pra ver um pouco mais sobre isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vlog ficou muito grande, gente, perdão. Mas aconteceu muita coisa nesse livro e eu queria comentar todas elas com vocês em detalhes. Eu não queria deixar passar batido nada, não queria cortar partes da minha experiência, porque até pra mim é divertido assistir esses vlogs um tempo depois, porque eu fico relembrando, meu Deus, isso aqui eu não sabia que eu
tinha reagido desse jeito, eu não sabia que eu tinha pensado nisso, eu não sabia nem que isso tinha acontecido. Então, assim, é nostálgico pra mim também, e é uma forma de eu revisitar os livros sem precisar necessariamente reler eles. E vocês aí que já leram esses livros e que estão aqui assistindo esse conteúdo e acompanhando a minha jornada de leitura com essas histórias, muito obrigada pela companhia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam, tá, de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu vou postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo qual foi a experiência de vocês com Corte de Névoa e Fúria e o que vocês acharam sobre as coisas que eu comentei aqui. Eu soltei várias opiniões minhas à medida que eu ia contando, né, o que ia acontecendo na história, e vocês com certeza devem discordar de alguma coisa ou devem concordar com alguma coisa. Então comentem aqui embaixo que eu quero muito saber, quero muito conversar com vocês sobre Corte de Névoa e Fúria. Também vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês o meu Instagram e o meu Twitter, as minhas redes sociais, pra vocês me seguirem por lá e ficarem por dentro de todas as novidades. Vou deixar também link da Amazon, link da Submarino, link da Shoptime, da Americanas. Caso você aí tenha lido Corte de Névoa e Fúria por e-book e queira adquirir o seu livro físico, ou então caso você tenha assistido esse vlog sem nem mesmo ter lido os livros e queira agora comprar pra ler, depois que eu já falei que são maravilhosos e que valem muito a pena, por favor, compre pelo meu link, que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Então eu fico muito grata a todo mundo que utiliza. Vocês podem usar meu link pra comprar qualquer produto vendido por esses sites, que eu ganho uma pequena comissão em cima do valor da sua compra e você não paga nada mais. Então assim, me ajuda muito, muito de verdade. Eu sou muito grata a todo mundo que lembra de mim nesses momentos. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo imenso até aqui. Beijão e até a próxima!